Eu falo que a parte odontológica era uma necessidade, né, de ter os dentes para mastigar bem, para poder recuperar o convívio em sociedade, enfim. E os tratamentos de harmonização era mais um carinho, um agrado, sabe? Aquela coisa para fechar com chave de ouro. E foi assim que a prótese me levou para a harmonização. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório para a doutora Flaviana. Prazer, de verdade, ter você aqui, que eu estou aguardando assim, já tem um tempão. E já foi um encontro aqui no bastidor muito bom, tenho certeza que a gente vai poder ter a oportunidade de entender. A especialização dela é em prótese, e ela tem atuação em harmonização facial. Então, poder compreender essa decisão, né, de transitar e transicionar aí entre essas áreas. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol, estou muito feliz por estar aqui. Acho que vai ser um bate-papo muito bom. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir entregar algo de importante para quem está acompanhando a gente aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Depois você vai contar qual foi o parto aí para a gente chegar até aqui, porque nesse inteirinho teve abertura de clínica, Sim. Muita coisa aí acontecendo, a vida acontecendo, né? Eu lembro que você me falou isso numa conversa que a gente teve, que eu precisei remarcar, e você falou assim, minha irmã, é só a vida acontecendo. Eu fiquei com essa frase, realmente. Não, e é isso, né? A gente não tem como empreender, né? Crescer, estudar, ser mãe, ter casamento, filho. No dia que você mandou a questão lá com a colaboradora, eu falei, e a gente que vive nesse inteirinho é entender que a vida é acontecendo, porque se você cai ou se vitimiza, não muda nada. E a gente não anda, né? Flaviana, em que momento a prótese dentária deixou de ser apenas técnica e passou a ser um caminho de transformação para você? Então, a prótese dentária é uma área da odontologia que ela atende principalmente aqueles pacientes que já perderam um ou mais dentes, né, ou todos os dentes. Então, são pacientes que buscam ali, além da função mastigatória, a autoestima, né, porque eles se sentem realmente abalados com essa questão da dentição. E aí, eu comecei a receber muitos pacientes que já vieram de tratamentos antigos, carregando traumas, todas aquelas questões, já desgostosos, sem acreditar que algo pudesse realmente ser feito e que trouxesse algum resultado diferente. Então, em todas as minhas consultas com os pacientes, em todos os atendimentos, eu sempre procurava entender exatamente esse percurso, né? Como você chegou até aqui, por onde você já passou, o que você já fez, e junto com mais profissionais, né, a gente alinhar um plano de tratamento que realmente fosse trazer algo de novo para esse paciente. Então, eu vi que somente ter a técnica já não era o suficiente, porque eu acho que a técnica, isso é uma coisa que até na harmonização a gente começa a perceber, a técnica em si, fazer, se você faz, se eu falar para você fazer aquilo repetidamente, você vai fazer. É algo que todo mundo pode fazer, todo mundo é capaz de realizar algo, né? Quando você se dedica e faz. Agora, você ter um olhar mais atento, mais profundo, para entender realmente o que aquele paciente está buscando, você vai entregar um tratamento para ele que vai fazer todo sentido. Então, a técnica ela é importante para você conseguir entregar um resultado. A gente está falando assim, um resultado funcional para o paciente, que ele vai mastigar bem, que ele vai ter aquela dentição, resgatando um pouco da dentição que ele teve.
Mas você entregar além daquilo já é uma etapa que muitos profissionais não conseguem ultrapassar. E era isso que eu sentia e foi isso que eu busquei com os atendimentos de prótese. Então, é entender a história do paciente, qual é o seu objetivo, o que você espera, qual é o seu momento atual, o que você faz, se tem família, se não tem, se está no momento que muitos pacientes, por incrível que pareça, principalmente os homens ali naquela faixa de 60, 70 anos, se perdeu a companheira, eles buscam um tratamento. As mulheres também. Ah, eu perdi meu esposo, doutora, a vida inteira foi cuidando dos filhos, agora é o meu momento. Então você vê que não é somente entregar, né, uma peça protética, um dentinho em cerâmica, ou uma prótese total, ou um protocolo que é fixo sobre os implantes, você está entregando algo que o paciente anseia por muito tempo. E muitos deles juntaram, né, valores assim durante muito tempo para poder realizar. Então, a prótese, ela me abriu esses olhos, de que não era somente sentar o paciente na cadeira, moldar e aquela etapa toda que a gente sabe que tem que ser feita, era escutar o paciente, entregar para ele além daquilo. E isso me trouxe pacientes que eu cuido até hoje, pacientes que vão atrás de mim, pacientes que me mandam mensagem, pacientes que me levam, eu falo que eu costumo ganhar muita comida. Eu não sei se eles acham que eu passo muita fome, que eu fico atendendo ali, mas eu já ganhei peixe, eu já ganhei ovos, amora, assim, eu ganho muita coisa assim nesse sentido. Eu vejo que isso é o carinho deles, Sim. né? O que eles podem me entregar, eles me dão. E eu, o que eu posso fazer também, eu faço por eles. Então a prótese, ela fez isso, fez eu olhar um pouquinho além. Flaviana, quando você fala em prótese, a gente está aqui conversando com um público leigo, Sim. né? E é a dentadura, é só para quem não tem dente, ou existe prótese uma só, ou é o implante? Diferencia para a gente entender, porque eu sei que hoje, na sua empresa, vocês têm mais de 6 profissionais e vão atuando aí em etapas diferentes, mas especificamente a prótese não tem a ver com esses lentes hoje, ou tem? Como é que é? Então, a prótese em si, ela vai recuperar algo que foi perdido, esse é o princípio, né? A gente pode pensar até mesmo de próteses ortopédicas, Boa então analogia. é o objetivo de uma prótese devolver algo que já foi perdido. Então a gente pode devolver um dente perdido, uma coroa muito destruída, porque quebrou o dente, porque teve uma cárie profunda, então você pode fazer uma coroinha nova, aproveitando a raiz daquele dente e colocando a coroa. Ah, eu já perdi mais de 4, 5 dentes. Então, antigamente as pessoas, hoje ainda é uma opção para alguns pacientes, que são as próteses removíveis, parcialmente removíveis. São próteses que não têm todos os dentes, tem ali somente os dentes que faltam e são apoiadas em outros dentes que o paciente ainda tem. Quando o paciente perde todos os dentes, aí a gente tem as próteses totais, que são as dentaduras mesmo, aquelas que cobrem o céu da boca, que são suportadas ali na mucosa do paciente, né? Ele já não tem mais dente. E depois vem o boom dos implantes, né? Que aí o paciente perdia um dente e colocou o pino, que é o implante dentário, e a coroa parafusada ou cimentada naquele implante. Ou, se ele perdeu todos os dentes, a gente fala a prótese protocolo, que é a prótese fixa. A gente coloca 4 implantes na parte da mandíbula, de 6 a 8 implantes na parte da maxila, e aquela prótese ela vai ser fixa novamente. Então, aquele desconforto de tirar e colocar, céu da boca coberto, isso já não tem mais com os protocolos. E isso foi uma área que eu acabei voltando muito para essa parte de próteses protocolos. Eu posso dizer assim que se eu tivesse contado desde o primeiro protocolo que eu fiz até hoje, eu não consigo falar para você quantos protocolos eu já instalei, porque eu já cheguei em uma semana a instalar mais de 10 protocolos de pacientes, assim, Um atrás do um outro. atrás do outro. Então, esse boom, né, da odontologia, que foi a implantodontia, depois veio a harmonização facial, e as facetas e lentes, elas não deixam de ser uma peça protética. Dependendo do que você vai realizar, da quantidade de desgaste que você vai fazer naquele dente, aquele dente pode não ficar mais sem aquela faceta. Então, por isso que tem que ter muito cuidado. É o que eu costumo falar.
nem todo mundo precisa de todos os tratamentos, né? A faceta, por que que um paciente vai procurar uma faceta e lente? Porque quer um dente mais branco, porque quer corrigir um dente desalinhado, pouco desalinhamento, porque tem casos que só o aparelho vai conseguir resolver. Então, assim, são pequenos ajustes. Nesses casos, às vezes, nem precisa de desgaste no dente. Agora, quando é feito muito desgaste, aquele paciente ele tem que saber que ele nunca mais vai ficar sem aquela faceta. Então, todo aquele cuidado com manutenção, com mastigação, o paciente tem que ter. Então, não é porque todo mundo está fazendo que vai servir para todo mundo. Até porque você trouxe um ponto muito importante e é muito bom quando a gente pode confiar num profissional que esclarece isso, porque não é só o valor de colocar as facetas, Sim, tem uma manutenção. tem uma manutenção. E que anualmente você tem que estar preparado para aquilo, senão você vai perder o seu investimento. Exatamente. É o que eu falo muito quando a gente vai fazer uma troca na clínica, né, entre nós colegas que atendemos, eu costumo falar muito para todo mundo é o seguinte: existe uma diferença entre cuidado e falta de cuidado. Tem paciente que perdeu os dentes, não é porque não escovava, não é porque não higienizava. São pacientes que ou tiveram problemas, né, quando criança, não é aquela desculpa do antibiótico que muitos pacientes falam, né, tomei muito antibiótico, os dentes, não é isso. Mas que realmente não tinham uma alimentação equilibrada, né, tinham muitas cáries, os pais não tinham condições, mandavam extrair todos os dentes. Então, esse paciente é um paciente que, se ele tivesse a dentição natural dele hoje, ele provavelmente estaria com ela até hoje, cuidando dos dentes. Agora, aquele paciente que tinha todos os dentes e não tinha o hábito de higienização, de fio dental, de cuidado, mesmo ele fazendo um protocolo sobre implantes, colocando uma peça fixa ou colocando faceta e lentes, ele não vai ter esse hábito. É muito difícil o paciente mudar esse hábito. E isso é uma coisa que a gente pega muito no pé. Então, assim, ó, você não higienizou antes. Por que que agora você vai higienizar? É meio assim, entendeu? A maioria que não higienizava continua não higienizando. Então, é esse trabalho de orientação com o paciente que a gente tem que fazer. E isso tem que ser feito na primeira consulta, antes que o paciente fala, vou fazer o tratamento. Porque ele tem que saber que chega uma hora que o meu trabalho foi feito. E dali para frente, eu dependo muito do que ele vai fazer em casa. Então, se ele não higieniza, se ele não cuida, se ele não vai ao dentista de 6 meses, se ele não faz manutenção, se ele não cuida de jeito nenhum, provavelmente ele vai ter problema com aquilo ali. Ou ele vai perder um implante, ou aquela faceta vai começar a dar mau hálito, ou ele vai ter uma gengiva inflamada que vai sangrar, e aí vai indo. Então, assim, a gente tem que educar os pacientes para essa mudança de hábito, entendeu? Com certeza. Então, clarifica para mim, você como uma especialista em prótese dentária, você faz todas essas que a gente acabou de citar? Sim. Hoje não tão voltada para facetas e lentes, mas para peças sobre implante, porque meio que me levaram para esse caminho. Logo quando eu comecei, eu tive uma colega que ela era de São Paulo, e aí eu era clínica geral ainda, fazia muita limpeza, restauração, tudo. E a clínica muito cheia, tinha um paciente que tinha acabado de fazer a cirurgia de implantes e precisava moldar os implantes para fazer a prótese protocolo. E a gente usa muitas chaves pequenininhas, parece uma mecânica mesmo, né? E eu nunca tinha visto aquilo. E aí acho que ela foi com a minha cara, ou não, e ela falou assim, Flaviana, eu preciso de você lá na prótese agora. Aí eu falei assim, deve ser para fazer uma limpeza, alguma coisa, e eu fui, né? Na época era 2 andares assim na clínica. Ela falou assim, você vai moldar um protocolo. Aí eu falei, mas eu nunca fiz isso, né? Falei com ela, o paciente não estava Na sala. na cadeira ainda. Ela falou assim, então, hoje é a primeira vez. Aí eu falei, mas você não está entendendo, eu nem sei para onde vai. Ela falou assim, você vai começar, você vai aprender. Aí eu entendi que ou eu fazia, ou eu perdia meu emprego na época. E aí eu tive que encarar. Eu lembro como se fosse hoje. Aquele nervosismo, e eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas deu tudo certo, e dali para frente eu já comecei nessa parte sobre implantes. Então eu fui muito direcionada para essa parte. Então toda a clínica, a referência de prótese protocolo ficava comigo.
E aí eu não tinha como fazer outras coisas, porque você fica com o paciente ali quase todos os dias, você tem um prazo para entregar aquilo ali, né? Ainda mais se for carga imediata, que é um processo que a gente dá carga no implante e tem que instalar a prótese o mais rápido possível. Senão a gente perde aquele tempo e o paciente tem que aguardar alguns meses. Então é um trabalho muito contínuo com o laboratório e tem que ter um tempo para ser finalizado. Então não dava para eu pegar e fazer misturar muito, né? E a época nas facetas e lentes também não era o que é hoje. E aí eu fiquei mais para essa parte de implantes. Então, tem alguém que realiza o implante e você também não é a que faz ali os dentes. Você molda, deixa aquilo... Me explica essa Sim. linha. Como que a gente trabalha? O cirurgião, tem um cirurgião implantodontista que realiza a cirurgia, né? Ele é especialista. A odontologia é uma área que tem várias especialidades. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Eu até vi um post que eu achei bem interessante esses dias que falava assim: todo dentista pode fazer um tratamento de canal, porque a gente aprende isso na faculdade, mas nem todos fazem. Ou seja, cada um escolheu uma especialidade para seguir. Então, o cirurgião faz a cirurgia do paciente. Vamos falar que ele fala assim, olha, deu carga, que, né, o implante travou bem ali naquele osso, então a gente já vai fazer a prótese para aquele paciente usar. Ou é uma peça provisória, o paciente já vai ter aquele dentinho ali naquele momento. Aí já vai para o meu consultório. Aí ali eu já começo a fazer esse trabalho. E é muito com protético, que é um técnico, né, que faz todo o trabalho realmente de montar os dentes, a parte de esculpir tudo, é um laboratório que faz. Então o dentista, ele trabalha com protético o tempo inteiro. E graças a Deus eu sempre trabalhei com excelentes protéticos, assim, eu costumo falar que hoje eu tenho um específico que eu olho para ele, ele já sabe o que eu quero. Eu falo, vamos trocar esse dente? Às vezes ele fala, não, não vamos. Eu falo, vamos trocar esse dente. Aí troca, ele fala, você estava certa. Então, assim, essa conversa entre protesista e protético, ela é fundamental para o resultado do paciente. Porque a gente dá todas as informações para ele, formato de rosto, linha de sorriso, posição de canino, se é uma mulher mais jovem, se é uma mulher mais madura, se eu quero que mostre mais dentes, se eu quero que não mostre tanto. Isso tudo a gente vai alinhando, a cor dos dentes, o paciente às vezes traz uma foto de quando tinha os dentes, doutor, eu quero de novo desse jeito aqui, aí eu mando a foto para o laboratório, e aí a gente vai trabalhando junto. Então, eu faço essa parte de moldagem em consultório, vai para eles, eles me mandam o que eu preciso para ajustar, a prova de dente, e aí depois finalizou a prova, o paciente gostou, volta para o laboratório para finalizar e eu instalo. Maravilha, compreendido. E eu imagino que você falando dessa questão da linha do sorriso, da idade, da cor, Sim. foi daí que a harmonização entrou? Veio. O que acontecia? Na época, a harmonização ainda era algo novo, né, na odontologia. Ainda estava naquela questão de dentista faz, dentista não faz, né? E aí, eu escutando aquilo tudo, eu não fui. No início, eu não fui atrás da harmonização. Eu esperei um tempo. Só que aí, eu via que algumas questões eu já não conseguia resolver com as próteses. Porque é muito comum você pegar um paciente que já não tem dente e você observar que ele perdeu essa altura entre base de nariz e queixo. É aquele roxinho que vai ficando parecendo de bruxa, o polichinelozinho, o queixo vai assim para frente, sabe? E aqui fica côncavo. E aí, muitas vezes, a gente tentava compensar aquilo com as próteses, sejam elas dentaduras ou os implantes, e aí a gente aumentava um pouquinho desse suporte, né, para devolver lábio, para devolver essa altura das duas peças, diminuir um pouquinho do bigode chinês, a gente conseguia, mas alguns casos a gente não podia fazer além daquilo, porque senão ia ficar uma peça horrorosa, muito pesada, muito volumosa, e aí o paciente, doutora, mas eu coloquei os implantes, mas eu tô achando que o meu rosto deu uma desabada. E aí eu explicava, porque o paciente, quando ele perde dente, ele não perde só dente, Perde osso. né? Ele perde osso. Então, um dente, ele é capaz de segurar uma quantidade de osso que a gente desconhece. Então, eu falo muito para os pacientes, quanto tempo tem que você perdeu todos os dentes? Quando eles falam para mim, doutora, eu já uso essa prótese aqui, dentadura, há 30 anos.
E aí eu falo, e agora o senhor não pode fazer o implante, vai fazer uma outra, igual essa aí de tirar e colocar. Aí eu explico direitinho. O senhor sabia que essa que o senhor usa até hoje, ela para na boca porque a sua musculatura segura, porque o osso já não tem mais. Então, quando a gente olha aqueles pacientes mais velhos, 70, 80 anos, que usa dentadura embaixo, a gente fica assim, mas como é que isso segura? Né? Como é que eles conseguem mastigar com aquilo ali? A musculatura segura. Então, quando eu faço uma peça nova para um paciente desse e que eu instalo, ele acha muito diferente. Ele fala, não vai parar na boca. Isso aqui está muito diferente. A minha antiga é muito melhor. Eu usei 30 anos e não tinha problema. Aí eu vou explicar. É uma peça nova, a gente tem que ajustar, tem todos os passos, a sua musculatura vai identificar isso aí. Então, é um passo de cada vez. Então, foi nesse olhar e nessas queixas que eles traziam para mim, as mulheres se queixavam muito do lábio. Ah, doutora, mesmo assim eu tô com o lábio meio para dentro, meu lábio tá muito fino. Aí eu vou explicar, mas perdeu o osso. Perdeu o dente, perdeu o osso, perdeu a estrutura, perdeu a altura. A nossa parte óssea da nossa face, ela vai remodelando com o tempo, até no processo de envelhecimento, que é a parte da harmonização facial. Então, o que antes estava aqui, de volume, de gordura, veio parar aqui, que é onde vem o bigode chinês. Então, o que a gente olha externamente, o que o paciente traz como queixa para mim, não é onde eu tenho que geralmente atuar. Aquilo lá é uma consequência de algo que já vem acontecendo. E aí eu comecei a olhar isso, eu falei assim, gente, eu acho que uma coisa, ela se encaixa com a outra. E aí foi quando eu fui para a parte de harmonização facial. Fiz vários cursos, comecei a colocar isso nos pacientes que finalizavam, né, a parte de prótese. Eles receberam muito bem, assim, eu falo que a parte odontológica era uma necessidade, né, de ter os dentes para mastigar bem, para poder recuperar o convívio em sociedade, enfim. E os tratamentos de harmonização era mais um carinho, um agrado, sabe? Aquela coisa para fechar com chave de ouro. E foi assim que a prótese me levou para a harmonização. Fez todo sentido agora, eu nunca tinha tido essa percepção. Então, por isso que a boquinha vai toda para dentro Sim, e quando tira parece que a pessoa está muito mais velha do que... exatamente. E aí, quando era essa prótese móvel, então, você podia colocar mais volume. E por isso que, Volume. às vezes, quando eles vê, fica feio. Porque eu tô lembrando da minha mãe, gente, agora. Porque quando ela trocou uma vez, eu falei, gente, tá muito estranho. Sim, Porque fica mais altinho. fica mais cheinho, né? E aí não pode exagerar muito, porque às vezes a peça fica tão pesada que ela Sim. não para na boca. E aí aquele corega. É, para segurar. Corega, geralmente, eu falo o seguinte, quando você fez tudo certinho, na etapa técnica ali, mas o paciente não tem osso, ele já tem que ser orientado que ele vai precisar de uma ajuda. Aí você fala do corega. Tem muito paciente que fala, ai, doutora, mas me dá ânsia, ai, não acredito que vou ter que usar isso, mas tem casos que já não tem onde segurar, né? Agora, esses ossos, eles vão se deteriorando? É porque você está falando, essa parte aqui é que vai acabando. Ou o dente, que é o osso, e aí essa parte, o perder o osso que você está falando é o osso onde se fixava o Osso, dente. osso quando eu falo, a maxila e a mandíbula, né, elas são formadas por estruturas ósseas, né? Tanto que hoje a gente fala muito, antigamente muita cirurgia ortognática, que era uma Uhum. cirurgia muito complexa e que hoje já não é mais. Então, paciente que tinha um queixinho muito para frente, aquele classe 3, Uhum. né, é que a gente teve um desenvolvimento ósseo maior na mandíbula, né? Então, a gente faz aquela cirurgia para poder voltar para a posição. Então, dependendo do paciente, tem um desenvolvimento maior, mas isso a gente está falando de desenvolvimento ali na parte de desenvolvimento ósseo mesmo. Quando o paciente ele tem dente, o dente ele está ali, a raiz do dente tem o periodonto, que é toda aquela estrutura que vai segurar o dente no osso. Ele perdeu o dente, aquele buraco onde, vamos falar assim para a gente poder entender, É isso. aquele espaço onde estava o dente, ele se fecha. Ele não fica aberto, ele se fecha, né? O nosso corpo ele tem essa capacidade. Só que quanto mais tempo ele passar sem nada ali, estimulando aquele crescimento ósseo, aquele osso vai ficando fininho, vai ficando mais fininho, mais fininho, mais fininho. Então a maxila, que é um osso mais poroso e está muito próximo da região do seio maxilar,
Pacientes que perderam dentes há muito tempo, a gente, quando pede tomografia para ver, já não tem osso nenhum. Aí precisa fazer enxerto para ganhar altura, para colocar o implante e recuperar aquele tempo perdido, aquele dente perdido. Então eu falo muito para o paciente, perdeu o dente, não espera. Não espera. Ah, eu perdi um lá de trás, dá para esperar. Não espera. Porque um dente perdido, além dessa questão óssea, a movimentação dos outros acontece, porque dente precisa de apoio. Se ele não tiver um do lado, ele vai deitar. Se o de cima não tiver o de baixo, o de cima vai descer. Se o de baixo não tiver o de cima, o de baixo sobe. Então, é uma dinâmica constante. Os dentes, eles estão movimentando o tempo inteiro. Tanto que paciente que usou aparelho, não usou contenção, movimenta de volta. Tem paciente que fala, usei aparelho tantos anos e movimentou. Você vai ver, não usou contenção. Então, os dentes, eles têm esse movimento. Então, se perder um dente, não pode esperar. Tem que correr para ver o que pode ser feito. Se não consegue fazer o implante, por questões financeiras, aí a gente parte para as outras opções convencionais, né, que a gente usa até hoje e que resolvem muitos casos dos pacientes. Com certeza, até porque gostaria até que você explicasse isso, o quão importante é essa questão da mastigação, Sim. dos alimentos, porque para além da estética tem uma questão aí funcional, de saúde, né? Essa oclusão, não é isso? Sim. O que acontece? Quando a gente fala de dente, a odontologia em si, a gente talvez, eu posso até estar errada no que eu vou falar, talvez a gente perde muito por não falar da importância do processo como um todo, né? Por que a gente fala assim, dentista não é tão respeitado, ninguém valoriza uma profilaxia, que é uma limpeza, a gente cobra tanto, o colega ali vai lá e cobra menos, e aquelas questões assim. Mas é porque eu acho que é uma coisa assim que já vem de muito tempo, né? Das pessoas não entenderem exatamente a função do dente. O dente, ele tá ali para mastigar. Então, quando você tritura bem os alimentos, a saliva, que é outra coisa assim importantíssima, né? A paciente que tem a boca muito seca é um paciente que vai ter mais disposição a infecções, vai ter mais mau hálito, não vai conseguir segurar peças quando for necessário, se precisar usar próteses. Então, o dente, ele está inserido em todo um sistema. Então, o paciente que não tem, ele não vai mastigar. O paciente vai somente engolir. E aquilo ali começa a gerar problemas sistêmicos, né? O paciente começa a crescer aquela barriga, ganhar peso, problemas intestinais, porque o alimento não foi triturado e não consegue metabolizar tudo. E aí a gente começa a ver uma série de questões que vão levando. Hoje em dia até tem mais essa ligação entre os médicos e dentistas, né? Os médicos, principalmente cirurgiões plásticos, ou médicos que vão fazer uma cirurgia, só fazem a cirurgia depois que o paciente passar por uma avaliação com o dentista, para ver se não tem um dente aberto, uma infecção instalada, né? E aí, fazendo isso, libera para a cirurgia. Então, isso vai levando os pacientes a verem a necessidade de realmente ter uma consulta, pelo menos de 6 em 6 meses, uma vez ao ano, para poder ver como é que tá, né? Eu concordo em gênero, número e grau com você, porque, inclusive, né, pessoas que têm um conceito, né, um nível intelectual também elevado, não sabem. Eu vim saber que é necessário, inclusive, agora nos hospitais, Sim, tem um o dentista. dentista. Principalmente em casos de UTI, que o paciente Isso. está em leito, não pode sair, né? Aí os profissionais da área, os dentistas que trabalham no hospital, eles fazem a limpeza, né, da boca. Geralmente, quando o paciente sabe que vai passar por alguma cirurgia, sabe que tem a possibilidade de ficar mais tempo internado, muitas vezes eles vão até a clínica e nós tiramos as peças fixas, já para ficar fácil e ele não ter nenhum foco ali de acúmulo de alimentos, para não infeccionar a gengiva e outras situações. Quando é algo que acontece inesperadamente, que ele está lá, a gente conta com esses profissionais que estão lá e eles fazem, assim, é um trabalho muito bonito que eles fazem, de fazer limpeza, às vezes até extrações que precisam ser feitas ali em leito, é feito. Então a odontologia ela está conseguindo mostrar que não é só dente.
o dente, a gente não pode esquecer que ele é um elemento, né? Ele não é só um elemento, ele é um órgão vivo, Sim. né? E aí quando a gente vê que ele é um órgão, a gente olha para a odontologia realmente com outros olhos. E aí a gente vê que a importância vai além, né? Esses dias mesmo a gente fez um Reels e a gente postou na clínica, um Reels bem simplesinhos, falando quando é o momento de trocar uma escova de dentes, por exemplo, né? Que é algo assim tão simples, que a gente às vezes fica lá com aquela escova, tem gente que fala assim, mas eu não sabia nem que tinha que trocar, já tem um ano que eu tô usando a minha escova, né? E aí a gente fez e assim, impressionante como algumas pessoas falaram assim, eu fiz errado a vida inteira, eu não sabia. Né? Que você, a maioria das vezes, a escova ela tá ali na pia, no banheiro, sem nenhuma proteção, e fica, né? Você escova, guarda ela molhada lá e lá ela tá. Então ali ela fica acumulando bactérias, não só da boca, mas do ambiente que ela está, e ela precisa ser trocada. Então, teve uma gripe, infecção de garganta, fez uma limpeza em consultório com o dentista, usou ultrassom, tudo, tem que trocar a escova de dente. A escova de dente abriu toda porque colocou muita força, tem que trocar a escova de dente. Então, de 3 em 3 meses, ou quando gripou, teve alguma coisa, isso tem que trocar a escova de dente. Então a gente vê que são informações que para a gente parecem assim, irrelevantes, mas que para muita gente é importante. Sim. Tem gente que não sabe usar o fio dental, né? Não sabe o que vem antes, se é o fio dental ou a escovação, o que eu faço primeiro, o que eu não faço. E aí vem outras questões também, que aí já é uma área assim, usar o flu ou não usar, que hoje em dia estão, né? O flu faz mal. Então tem várias coisas assim que eu acho que a gente tem que orientar os pacientes. Sim, e faz toda a diferença mesmo. Essa paciente que você falou que não vai mudar os hábitos, né? Eu sempre tive hábitos não tão, porque essa história de 3 vezes escovar, Sim. ou de fazer. Gente, é muito difícil mudar Sim. se você se acostumou ali com um padrão, né? E aí eu acho que quando você não vai vendo que tá tudo bem, não tá tendo problema, você vai Vai continuando. continuar. Se você não tem dor, você continua. E a dor também é assim, ó, o paciente sentiu a dor, tomou a medicação, melhorou, parou. Ele não vai no dentista. Agora, quando ele começa a sentir aquela dor, que ele não dorme, que ele tá desesperado, que dor de dente deixa qualquer um louco, né? Então eles aparecem lá, tira esse dente agora, pelo amor de Deus. Não Aí você aguento fala, não, mas mais. tem como a gente cuidar, vamos tratar o canal. Não, não, é aquela coisa, aquele desespero por causa da dor. Mas aí eu falo, o tratamento só é caro quando ele chega nesse Nesse ponto. nível. Porque se tivesse feito a consulta, a limpeza, que era uma cárie, só restaurar o dente. Aí depois não restaurou, virou um canal, o canal não tratou, virou um implante. Aí o E aí bloco, vai, e isso está muito caro, com certeza, mas é justamente o que você falou. Acredito que a educação isso. realmente explicar, porque fica muito mais caro quando você fica um ano sem. Eu, Sim. graças a Deus, sempre. Eu tive, né, uma dentista, acredito que muito boa nesse sentido, né, de estar explicando. Então, eu sempre fui pelo menos 2 vezes no ano. Então, é algum ajuste, alguma coisa. E o Guilherme também, porque precisou de aparelho, e ele Sim. tinha tanto dente na boca que ficava tudo. Eu falo que não cabia tanto dente, porque teve que tirar. Então, acho que ele ficou muitos anos indo, ainda era aquele aparelho. Agora, ele já tem essa percepção que você trouxe da escova. Tanto que toda vez ele quer trocar. Ô menino, para com essa história de trocar Tem que trocar. essa escova o tempo inteiro. E ele, eu acho que para quem teve aparelho também, né? Mas o que você falou é importante, dessa questão Dos hábitos. dos hábitos, que você falou de escovar, né, 3 vezes ao dia, usar o fio dental, tudo. E aí quando a gente fala assim para o paciente, mas você tem o hábito de retocar sua maquiagem? Você faz esse, quem trabalha maquiada, né? Faço. Na hora do almoço eu vou lá, faço, dou uma retocada, depois eu vou e dou uma retocada. Aí você começa a ver que é isso que falta. É entender que o que é mais importante, né? Outra coisa também que muitos, não sei, assim, só mais uma curiosidade que muitos pacientes não sabem, é o fato de terminar de comer e correr e escovar os dentes. A gente não pode, a gente tem que esperar alguns minutinhos. Porque quando você se alimenta, você altera o pH da sua boca. Sim. E aí você vai logo em seguida escovar, aquela escovação, ela pode
agredir o esmalte. Então você tem que esperar um pouquinho, o pH vai balancear de novo, você vai lá e faz a escovação. Então, assim, são coisas que eu não culpo, porque a maioria nunca teve essa informação. Então, a gente, na clínica, eu com meus pacientes, eu sempre gosto de conversar, explicar, deixar tudo bem claro, e eles notam essa diferença. Eles Sim. falam, olha, anos e anos que eu passei em muitos profissionais e ninguém tá me falando isso. Alguns até duvidam, falam assim, de onde você tirou isso? Que história é essa? Agora, eu escovo meus dentes todos os dias, Sim. né? Claro. Não corro na hora do almoço, sempre de manhã e normalmente. Agora, o fio dental, eu passo mais vezes. Eu comi, aí eu passo Sim. o fio dental. Às vezes não, a gente não tem tempo para fazer tudo direitinho, né? A gente precisa ser também, não é um mar de rosas, não é a correria que a gente vive. Você usando o fio dental e fazendo a sua escovação pela manhã, e antes de dormir, você fazendo a escovação mais atenta, mais detalhada, tranquilo. Amém. Mas não fico sem filtro solar. Não, aí, tá vendo? Ai, vamos lá. Então, se eu estiver errada, me corrija. A prótese, justamente por conta dessa questão do osso, ou de colocar, ou de suspender, você percebeu ali que ainda precisava de uma cereja do bolo, e aí veio a harmonização. Isso. Então, agora, além de colocar a prótese, você percebe ali, você olha, vê os dentes. Como é que você faz? Explica para eles a proporção, essa história facial, como é que veio e como é que é essa administração ou sei lá, o protocolo que você fala e como eles aceitam isso. E outra pergunta, eu acho que junto, a maioria dos seus pacientes são pessoas ali acima de 50 anos, como é que é? A maioria são. Até as minhas pacientes de harmonização, eu não tenho pacientes jovens, assim. Jovens que eu falo assim, tem muita menina de 20 e poucos anos que já tá fazendo, né? Uhum. Botox, lábio, eu não tenho essa procura, assim. Um caso ou outro, alguém vem. Mas a maioria são pacientes mais maduras. 40, 35, 40, 60, 70 anos. Essas são as pacientes que me procuram. E eu acho que já é por esse olhar da prótese, né? Sim. Que conhecem o meu trabalho. Eu não sou uma pessoa que gosto de mudar ninguém, nem nos dentes. Eu gosto de explicar para o paciente que se ele estiver fazendo 2 peças de prótese, vamos dizer assim, né? Arcada superior e inferior, ok. É hora de mudar os Tudo. dentes, vamos mudar a cor dos dentes. Agora, se você está fazendo só a superior e você já tem 60 anos, o seu dente é um dente envelhecido. A dentina, que é a parte de dentro daquele dente, é mais amarelada. E mesmo que a gente faça um clareamento, chega um ponto de clareamento dental que a gente não consegue passar daquilo ali, né? A gente começa a criar outros problemas. Então eu falo, justifica você estar com um dente clarinho em cima e um dente escuro embaixo. Então a gente procura um meio termo. Eu falo, você tem que fazer um tratamento para você se sentir bem, mas nunca para alguém chegar e falar, tá estranho, não gostei, porque tem muito disso. Às vezes eu estou no consultório com o paciente, provando os dentes ali, ele está sozinho. Eu falo, trouxe alguém? Sempre peço para levar alguém. E tem que ser alguém que ele confie. Não, hoje não pôde vir. Então vamos fazer um vídeo e vamos mandar? Porque eu sei que se ele decidir ali, geralmente homens, geralmente decidiu ali, chegou em casa, mostrou a foto, a esposa vai falar alguma coisa. Não gostei. Quero que mude isso, isso, isso. Aí eu já falo, só vou provar de novo se trouxer. Porque eu tenho que ter uma segunda opinião aqui de quem você confia. Porque as pessoas não são totalmente seguras, né? Elas Sim. ficam dependendo de aprovação de mais alguém. Então, eu sempre busco não fazer grandes transformações nos pacientes. E as minhas pacientes, elas sempre tiveram essa consciência de que qualquer procedimento que elas forem fazer comigo, elas não vão sair de lá com cara de 20 e esticadas e artificiais e aquele procedimento que chega antes delas, aquele lábio que você olha e já vê que tem algo estranho, não vão. E como é que você explica isso? Porque tem muita gente que ainda pensa que harmonização é volume. Sim. Então você vai volumizar e volumizar. Como é que você traz essa harmonia entre proporção, osso, né? Como é que você traz essa consciência para eles efetivamente ali na prática?
Então, o olhar para a face já é muito comum, né, na minha área, que a gente lida com a face desde a faculdade, especialização até a prática. Então, você começa a já ter um olhar treinado, né, para a proporção, para os terços faciais. Tem pacientes que têm o terço médio mais alongado ou o terço inferior mais alongado. Pacientes que aí é onde eu vejo que não dá para separar a odontologia da harmonização, porque paciente que chega para fazer um preenchimento labial. É uma paciente que está com o lábio em repouso, que é isso aqui que a gente fala, ó. Quando eu estou com o lábio em repouso, a mulher, ela precisa mostrar a incisal dos dentes, que é essa pontinha, que é feminino, traz jovialidade. Então, quando chega uma paciente para mim e fala assim, eu quero aumentar meu lábio, e eu vejo que ela não mostra nada, eu falo, se eu preencher o seu lábio, você não vai mostrar dente, vai te envelhecer. Ah, mas eu quero, porque não, eu falo, não tem como, não vou fazer. Então, assim, dizer não às vezes é muito difícil. Aí eu vou e explico o porquê. Falo, olha aqui, ó, você não mostra muito lábio, não mostra muito dente. Se a gente for somente preencher o seu lábio, eu vou trazer um aspecto envelhecido para o seu rosto. O que que a gente pode fazer? Aí eu dou outras alternativas, né? Se é uma paciente que eu sei que pode ter uma melhora com a parte odontológica, eu encaminho. Aí ela vai ver se aquilo faz sentido para ela. Se ela vê que não, aí eu tento mudar a técnica de abordar o lábio, porque muita gente acha que lábio é só encher produto. E aí eu faço uma técnica para aumentar a altura de mucosa labial, que aí eu vou expor mais um pouquinho isso aqui, levantar aquele lábio e ela vai mostrar mais dente, entendeu? Então tem várias abordagens e isso eu vou mostrando para o paciente. Por exemplo, a questão do bigode chinês. Bigode chinês, eu não preencho bigode chinês. Antigamente tinha muito isso, né? O paciente chegava, preenchia bigode chinês. Bigode chinês é a consequência de tudo que está vindo para frente. Então a gente tem que devolver todo mundo para o lugar. A maioria das pacientes que chegam até mim não tem uma receita de bolo. Algumas têm muita paciência. Doutora, faz, eu não tenho pressa, não quero nada de imediato. Então eu vou começar a trabalhar a parte de colágeno com elas. Bioestimuladores, tecnologia, a gente vai deixar essa pele mais firme para depois ir para os preenchedores com ácido hialurônico. Mas aí eu preciso muito da colaboração delas, porque a gente não tem colágeno se a alimentação for pobre em proteína, né? Então uma coisa leva a outra. E aí outra paciente fala, não, eu tenho um casamento, eu quero algo que eu já veja, né, um resultado ali, aí eu já vou primeiro com os preenchedores. Uma paciente que eu atendi a semana passada, nós fizemos 15 ml de ácido hialurônico. E se você olhar para o rosto dela, você fala, onde você colocou 15 ml? Porque não tem como saber. Eu não enchi o rosto dela, eu reestruturei o rosto dela. Porque o ácido hialurônico, ele tem a propriedade de fazer o que o osso que foi remodelado faria, se eu conseguir colocar ele na camada correta. Agora, se eu só jogo ele, se eu só quero volumizar o rosto, eu vou trazer aquele rosto todo inflado, que a gente vê e acha estranho. Que aquilo ali não é harmonização, aquilo ali é você encher sem cautela, sem fazer um planejamento, você enche o rosto da pessoa. Então, quando você coloca ácido hialurônico em regiões móveis da face, bochecha, lábio, que é móvel, tudo isso vai impactar. Então, tem que saber o que você vai fazer. Agora, quando eu trabalho com ácido hialurônico, planejamento correto, técnica correta, produto correto, porque existe produto diferente para tudo quanto é a área do rosto, eu não vou usar o mesmo que eu vou usar num malar, numa mandíbula, no meu lábio. Você vê que o resultado fica muito, muito bonito. Então, tudo que eu fizer para reestruturar o rosto, eu vou melhorar o rosto como um todo. Eu vou reposicionar tudo aquilo. E aí a gente vai traçando. Então, não tem essa receita, né? A gente vai primeiro fazer isso, fazer aquilo, é tudo uma conversa com as pacientes. E muitas delas fazem um cronograma, assim, que eu fico até... Falo, gente, mas vocês são muito aplicadas. Elas já vão falar, ó, então a gente vai fazer isso, tal mês a gente vai fazer aquilo, depois a gente vai fazendo aquilo. Então, são pacientes que eu estou acompanhando há muito tempo. E não são pacientes que estão diferentes. Então, eu vejo que isso é algo que faz diferença, né? Porque tem toda essa questão, não vou fazer harmonização porque vai ficar feio. Não faz isso porque você vai deformar. Não, o procedimento ele veio para andar de mãos dadas nesse processo.
Porque o processo de envelhecimento a gente não vai parar, não vai interromper com nada que a gente fizer. Mas a gente consegue atravessar o tempo aí com muito mais elegância, naturalidade, sem perder a identidade. Flaviana, pegando essa situação que você acabou de trazer sobre reposicionar, né? Tem gente que acredita que procedimentos não cirúrgicos não valem a pena fazer. Como é que você explica isso com base na experiência e também na ciência? Porque tem hora que não tem mais o que Sim. fazer porque não sustenta, sim ou não? Sim. Tem paciente que procura e aí fala, olha, eu quero fazer o procedimento de harmonização, mas a expectativa é uma expectativa assim que eu não consigo alcançar com os procedimentos injetáveis, né? E nem com tecnologia. É um paciente que tem muita flacidez, é um paciente que tem muito excesso de pele. Aí eu falo, olha, eu acredito que os procedimentos vão ser bem-vindos, mas não é o momento. Então, para essas pacientes eu falo, procura um cirurgião, vamos remover o excesso de pele e depois a gente vai trabalhar os outros procedimentos, porque um não anula o outro. Com certeza. E aí, quando é uma paciente que já tem esse objetivo de realizar algum procedimento cirúrgico e que a gente vê que realmente ela precisa fazer aquilo, é melhor não fazer nada mesmo. Porque, de repente, se você trabalhar com muito estímulo de colágeno, o colágeno ele vai criando um pouquinho de fibrose ali no tecido e dificulta o trabalho do cirurgião. Sim. Então, quando é nesses casos, eu já falo, vai primeiro e depois você retorna. Agora, quando eu vejo que é algo que às vezes é aquilo daquela paciente, que ela já está achando que ela se enxerga de um jeito que ela não está. Ah, eu estou muito flácida, eu estou com muito desabamento, eu estou não sei o que, eu falo assim, olha, ainda não é o momento de você fazer uma cirurgia. Porque a gente vê os mini lifts hoje, né, facelift, que são Deep plane. o deep plane, que são técnicas mais não tão invasivas, que são ótimas, que são excelentes, mas que tem mulheres muito jovens fazendo, né? E às vezes não tem aquela necessidade. Então, às vezes você fala assim, ao invés de ficar gastando com bioestimulador, eu vou lá logo e já faço isso. Mas aquele procedimento não vai fazer o estímulo de colágeno. Então, de qualquer forma, você vai ter que sair de lá e voltar para cá, né? E eu acompanho pacientes que com esse trabalho da gente conseguir fazer os procedimentos de bioestimulação, elas alinhando a dieta delas, elas conseguem ver a melhora da pele, né? Aquela sobrinha que fica aqui embaixo da papadinha. Tem gente que é muito impressionado com papada, chega e fala, eu tô com papada, olha essa pele, que não sei o que, não sei o que. Aí eu vou olhar, o paciente não tem queixo. Sim. Eu vou olhar o perfil e falo assim, você falta queixo. Como assim eu falto queixo? Aí eu vou mostrar. Olha, a gente tem uma linha, que é uma linha que a gente tem que traçar entre nariz, lábio e mento. Todos esses elementos, eles têm que estar harmônicos. Se eu tô com o queixinho mais atrás dessa linha, muito atrás, então é sinal de que eu posso avançar esse queixinho um pouquinho. E eu consigo isso com ácido hialurônico. E aí, será que vai ficar bom? E eu falo, vai. Aí a gente faz, o paciente com aquele contorno bonito, consiga alongar um pouco o rosto, isso tudo com as proporções, né? Sem fazer loucuras, né? E aí ela fala, nossa, realmente eu não precisava de fazer uma lipo de papada, um deep plane, não precisava. E aí elas começam a ver que algumas coisas podem ser mais pra frente. Não tô falando que não possa ser feito, mas algumas coisas a gente pode, né, esperar um pouquinho, depois faz lá a cirurgia. E aí a gente vai conseguindo. Outra questão, até que eu falei essa semana nos meus stories, é a questão de pálpebra, que é outra área que incomoda muito, né? Inclusive em mim eu acho que é algo que eu já vejo assim, que o excesso de pele na pálpebra é algo que me incomoda um pouco. E aí a paciente chega e fala, olha, eu tô sentindo que meu olho tá com excesso de Cansado. pele, eu não consigo passar sombra, eu quero que você faça aquele botox para levantar. Aí eu falo, olha, a gente consegue abrir seu olhar com a toxina. Mas se você já tem excesso de pele, na hora que eu deixar essa cauda livre, porque a toxina relaxa, né? O músculo que ia levantar, ele já não tem tanta força. Então, quando a paciente quer, eu deixo essa região aqui mais livre para ela conseguir fazer isso. Se você tiver excesso de pele, essa pele vai continuar, só que ela vai continuar um risco para cima. Então, ao invés de te ajudar, eu vou criar um problema. E depois a toxina é só com o tempo para ela voltar e a musculatura ir voltando e a gente conseguir melhorar isso. E a gente quer morrer porque ela acaba
rápido quando não é para Quando não acabar, é mas pra numa acabar. situação dessa... Você tem que ficar lá, ou com a sobrancelha torta. Inclusive, a Mayra Card falou esses dias que foi num profissional fazer o Botox, ela estava com a sobrancelha mais baixa do que a outra, e ela, meu Deus, como é que pode? Mas aí o que muita gente desconhece também é isso. A gente tem parâmetros de força de contração muscular muito diferentes na face. E tem padrões diferentes até de linhas. Então, por exemplo, tem paciente que eu falo, arqueia a sobrancelha para aplicar toxina, ele tem linhas, aqui, as ruguinhas, de fora a fora. Tem pacientes que só tem aqui, e tem outros que só tem aqui. Então, para eu conseguir chegar onde ele quer, eu tenho que entender que cada um é um padrão. E eu tenho que entender também que, dependendo da dose que eu aplicar, dependendo da quantidade de pontos que eu colocar ali, eu vou ter um resultado. Então, é muito individualizado. É o que eu falo. Ah, é um botoxinho. Não é um botoxinho. Tudo tem que ser muito individualizado para você conseguir um resultado que realmente faça sentido, que o paciente goste. O botox, eu falo que é a porta de entrada. O paciente gostou da sua toxina, ele vai fazer o resto com você, porque ele viu que ficou muito bom. E aí a gente tem que trabalhar com produtos realmente bons, fazer o preparo daqueles produtos adequadamente, né? E aí entra aquelas questões assim que a gente vê aí que não faz sentido, porque uma toxina boa, uma toxina segura, ela não é barata, então não tem como eu cobrar um botox de R$ 400. E a gente vai andando e pegando os pacientes, que eu acho que os pacientes, eles vêm pra gente Uhum. porque se identificam com o nosso trabalho e ficam, né? Quando é aquele paciente que só quer fazer ele já vê que não é ali, ele já vai embora. É a diferença realmente do preço e do Do valor valor, que você vai gerar. Agora, eu sempre incentivo aqui no consultório aberto, tanto o próprio paciente, ele tem que priorizar e escolher o profissional que ele quer, porque é o valor que você dá no seu rosto e em exato. você. É, Agora, quem está realmente preocupado só com o preço, e é um barato que vai sair caro, porque quanto tempo vai durar esse material? Só que essa é a responsabilidade do nosso paciente, né, da pessoa que está buscando um profissional, e também a busca e profissionais que só querem ou aproveitar ou não mostram o que está utilizando. E eu incentivo, pergunte, ninguém é obrigado, médico não é Deus, sim, dentista não é Deus, pergunte. Ah, mas eu fico ali sem graça. E vai colocar o que pesquisa, né? Porque o Botox, seria até interessante você esclarecer isso, não é a marca, né? não, E então mostra, pergunta, procura o que é bom. E os profissionais também, que não tem sim. nada a esconder, não precisa fazer nada sem De mostrar. Olha, de costas, né? costa, é isso daqui, esses são os mLs que eu estou utilizando, a quantidade é essa, 55 pontos de Botox Sim, equivalem a isso, porque se você não educa, exato. Eu falo que tudo o que é feito antes está explicado. O que é feito depois, o que você fala depois, você está se justificando. Então, o paciente chega lá, eu quero fazer o Botox, igual você falou. O Botox é uma marca. O produto é a toxina botulínica, que é um fármaco, né? A toxina, ela é um medicamento que é usado na medicina há muitos e muitos anos. Então, tem cardiologista que utiliza, tem ginecologista que utiliza, tem ortopedista que usa ácido hialurônico em cartilagens. Então, assim, são todos os produtos que são usados no nosso corpo. Não tem aquela coisa, eu vou colocar e. Não. Tem algumas pessoas que mostram algum tipo de reação que a gente sabe que existem, mas são produtos seguros. Mas do mesmo jeito que são produtos seguros, existem no mercado uma infinidade de outros produtos que já não têm toda essa segurança, né? Então, o profissional que vocês forem procurar, vocês têm que entender qual é o material que trabalha, tem a ficha do paciente, o prontuário do paciente. Cada caixinha de ácido hialurônico tem uma etiqueta. Então, aquela etiqueta ela tem que estar colada no prontuário do paciente. Se o paciente me perguntar, doutora, qual foi o ácido hialurônico que você usou? Ela já vai saber porque eu falo isso na avaliação. Olha, em você eu vou usar isso, na mandíbula vai ser esse, porque eu quero mais resistência, eu quero projeção, tudo.
no seu lábio é esse, que é mais fluido, falo de marca, falo de tudo, e lá no prontuário vai ter etiqueta. Então, é direito do paciente saber o que está sendo colocado lá. Isso não acontecia há anos atrás, porque muitos usavam o PMMA sem dizer que estavam colocando PMMA no rosto, né? Hoje a gente vê tantas pessoas falando, eu fui, mas eu nem vi o que estava colocando e achava que era uma coisa e era outra. Então, hoje a gente tem muita segurança de trabalhar. Primeiro porque eu gosto de trabalhar com os injetáveis, porque é algo previsível, querendo ou não, a gente tem uma previsibilidade. Se acontecer uma intercorrência, que graças a Deus eu nunca tive, mas se acontecer, porque só acontece com quem faz, a gente tem como resolver, porque o ácido hialurônico a gente consegue remover com a enzima, né, com a hialuronidase. Então, assim, é seguro quando você está com um bom profissional, que você está fazendo o seu tratamento. Tem algo que eu não abro mão, e quem é minha paciente sabe, que é o acompanhamento do pós-procedimento. Comigo não tem essa de fiz, tchau, vou embora. Não. Se é preenchimento, vai me mandar foto todos os dias durante uma semana. E vai voltar comigo. 15 dias, 20 dias, mas é assim, ó, WhatsApp todos os dias. Pergunto como é que tá, cadê a foto que não mandou? Eu quero ver a foto. Quando é toxina, é a primeira vez, eu peço, vejo como é que tá tudo bem, sentindo alguma coisa? Não. Porque tem paciente que não conhece o efeito da toxina, né? E aí fala, doutor, eu senti que uns dias pra cá, tô sentindo minha boca um pouco mole, parece que ela tá sem coordenação. E aí eu falo, não, é o resultado da toxina, que ela vai relaxando a musculatura, mas já vai passar. Então isso é bom, porque o paciente vê que ele tem a quem recorrer e o acesso é muito tranquilo. Não tem aquela coisa, a doutora, você não vai conseguir falar com ela. Não, todas as minhas pacientes têm meu WhatsApp. Pode mandar mensagem qualquer horário, porque se tiver algum problema, alguma intercorrência, a gente tem que agir imediatamente para não ter problema. Então, eu vejo que essa questão de definitivo ou não procedimento vai muito da fase que a paciente está, do momento que ela está e de condução de tratamento. Sim. Né? Porque os dois vão andar juntos. Vai chegar uma hora que realmente os injetáveis não vão fazer nada, os fios não vão ajudar muito. Não tem esse fio de tração que faça esse efeito lifting e sustenta. Não tem, gente. Isso aí, se falarem para vocês, não tem como. Justamente, não há necessidade desse profissional ficar querendo continuar a fazer procedimento primeiro. Não vai dar o resultado. E outra, o fato dela fazer um procedimento definitivo não vai impedir que ela volte para você, porque, na verdade, ela vai precisar voltar. Até para manter aquele resultado que foi feito ali, o investimento. E o que eu falo, assim, da questão da naturalidade dos procedimentos é que se a gente olhar algumas referências que a gente tem de mulheres que estão envelhecendo muito bem, estão bonitas, por exemplo, uma que eu acho, assim, maravilhosa, a Paula Toller, quem é da época do Duque de Abelha já tem que fazer botox. Há muito tempo, né? Ela tá maravilhosa, ela já tem 63 anos, né? Mas você olha para ela, você consegue ver no rosto dela ainda aquele rosto de quando ela era jovem. Sim. Então, assim, ela faz, com certeza, os procedimentos dela, mas ela tá fazendo com muita sabedoria. O profissional que está cuidando dela está cuidando com muita cautela, muito cuidado e preservando a identidade dela. Então, isso é o bonito, porque uma ruguinha, eu falo assim, gente, uma ruguinha não tem problema nenhum. Você querer paralisar um rosto inteiro, deixar aquele aspecto, não é natural, né? E aí entra aquela questão do paciente, o que ele faz da vida? Como é que eu vou pegar você que faz entrevista, tudo, e deixo você ali, né, estática, sem expressão, sem nada? Então, o procedimento ele tem que ser natural. É a paciente que manda mensagem, fala assim, olha, minhas colegas de trabalho falaram que eu estou mais bonita, mas não sabe o que eu fiz. Aí eu falo, não, fala que é o seu creminho. Inclusive, estou usando esse shade, você está se hidratando muito. E aí, é isso que eu gosto. Eu não gosto de ver, e assim, se eu ver também, eu nem deixo sair do consultório. Se acontecer, que assim, uma vez uma paciente minha, de preenchimento labial, que tinha um lábio bem fininho, bem fininho, bem fininho. Ela fez a primeira vez com apaixonada. Começou a usar batom, porque ela tinha um risco de lábio, assim. Nada, nada, nada. Ela, doutora, eu não te largo nunca mais, eu tenho boca, eu tô passando batom, tô feliz, tal, tal. E ela ficou tão entusiasmada com aquilo. Que é isso?
quis fazer mais. A gente começa com 1 ml. Aí eu falei, tá, vamos fazer. A gente esperou uns 30 dias, eu fiz. Ai, doutora, eu quero mais, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, 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 não. Ela, doutora, eu vou viajar, vou pra fora, eu tenho que fazer que não sei o que, não sei o que. Falei, olha, a gente vai fazer, mas eu vou fazer de um outro jeito, vou definir mais, tal, tal. E a gente fez. E aí ela viajou e eu não costumo olhar Instagram das minhas pacientes, porque parece que eu tô vigiando, né? Mas eu não olho. E o dela, eu olhei. E aí ela fazendo uma selfie com o biquinho, né. E na hora que ela fez a selfie, eu printei e dei um zoom. Na hora que eu dei um zoom, eu vi que aqui assim, ó, parece que o lábio estava dando aquela giradinha. E aí eu não falei nada, ela estava viajando, quando ela voltou, eu falei assim: "Tudo bem?", ela: "Tudo". Eu falei: "Vem no consultório pra eu te ver como é que tá, tal". Ela: "Eu vou". Aí ela foi. Na hora que ela chegou lá, eu mostrei pra ela, falei: "Ó, tá vendo isso aqui?". Ela: "Tô". Eu falei: "Pois é, tô achando que tá fugindo de onde que era para estar, porque o músculo do lábio, ele é um músculo dinâmico. Então, dependendo do que você fizer, esse músculo e da camada que você colocar, ele vai jogar o ácido hialurônico para a área seca, que é isso aqui, ó, E fica parecendo aquele pato. bico de pato horroroso. Então, assim, a pessoa fala e isso aqui tá fazendo assim, ó, e você vê a sombra nessa área aqui, né, de área externa do lábio aqui. Aí ela: "Mas eu não notei", eu falei: "Mas eu notei". Aí ela: "E agora?" Eu falei: "Agora a gente vai remover um pouquinho". "Não, não vou remover, você tá doida? Eu tô apaixonada com o meu lábio". Eu falei: "A gente vai tirar só um pouquinho, e é só nessa região". E eu nem precisei aplicar hyaluronidase, como ela tinha feito e foi viajar, eu só fiz um pontinho de anestésico, fiz um pertuitozinho, que é um furinho, e apertei, e onde Saiu. ele saiu, resolveu o problema dela. Ela falou assim: "Você é danada, né". Eu falei assim: "Porque se alguém olha e te pergunta com quem você fez, você vai falar que foi comigo, e não vai acontecer isso não". E bem assim, essa clareza, né, às vezes você fala assim: "Olha, deu errado, vamos resolver? Eu consigo resolver?". Isso é mais importante do que você falar assim: "Deu errado e não resolvo". Sim. Vai procurar outra pessoa. Então eu acho que os procedimentos estéticos falta muito isso, esse acompanhamento de perto com o paciente, e o profissional ver até que ponto ele tem que parar e tirar a mão. Aqui não dá mais. Mas até porque um ponto forte seu é a cautela, né, você Exato. fala e prega isso o tempo todo. E levando em consideração essa característica, o que diferencia um procedimento errado de um procedimento, ou bem feito, ou essa harmonia de proporção, enfim, Uhum. na sua percepção? É a quantidade? Não, não é a quantidade não, porque, como eu falei, você pode usar 20 ml no rosto de uma paciente e não ver o que que foi feito. E 1 ml errado, você denuncia que tem alguma coisa estranha. Então eu acho que o que tem de mais importante ali é você saber fazer primeiro uma boa análise facial, que isso é crucial. É você bater o olho naquela pessoa, é aquela leitura, né, a gente está conversando e a gente está vendo o que que a pessoa precisa. Você bate o olho e fala: "É aqui que ela tem que fazer". Faz aqui, depois se não puder fazer aquele lado, a gente faz aqui, e vai indo por etapas. Mas sempre que a gente pensa em face, a gente tem que entender que a gente tem que começar de cima para baixo. Sempre por aí, não o contrário. Então não faz sentido a questão do bigode chinês. Por que que eu vou preencher um vinco que está aqui, sendo que aqui tudo está errado, entendeu? Então é entender que a face, ela não é só o que a gente está vendo aqui fora. A gente tem músculo, a gente tem primeiro osso, que remodela, a gente tem músculo, a gente tem tecido, tem flacidez, tem força de contração, por isso que a toxina ela é essencial nos tratamentos. Ela é essencial. Eu não vejo assim como tirar a toxina, ela ajuda muito. E você fazer essa análise facial, fazer um planejamento adequado do paciente, tirar as fotos, analisar perfil, analisar a questão da dentição, igual eu falei, analisar também o emocional do paciente, que isso conta demais. Às vezes você entrega o melhor resultado, mas se Não aquele paciente adianta? não estiver bem, ele achando que é aquele procedimento que vai resolver o vazio dele, ou a questão que ele está carregando ali, não tem, você não consegue. Então, é alinhar a expectativa, ser muito claro com o paciente. A gente vai fazer assim, a gente vai fazer por etapa, então eu vou fazer tudo hoje e você vai sair daqui tranquilo. Você não vai, eu não posso prometer que não vai ter edema, que não vai ficar um roxinho, pode ser que aconteça,
Mas eu acho que é isso, é essa análise facial bem feita, um planejamento muito certo e, principalmente, a escolha do produto que a gente vai utilizar, que faz muita diferença. Tem produtos que eu sei que vai dar mais inchaço, tem produtos que eu sei que eu posso trabalhar tranquila, e aí não é questão de volume. Lábio, por exemplo, é uma região da face que ele entrega muito um procedimento mal feito. Bater o olho, você já sabe que tá feio. E é incrível que foi uma das coisas que você acabou de trazer, né? Durante as entrevistas, eu não sabia que o material é diferente para o É lábio, diferente. né? Porque é um material mais É. fino. Eu comecei a prestar mais atenção nessa questão do lábio. Eu nunca fiz nada no lábio e também não preciso, né? Tenho, sempre tive a boca. Só que agora, com o envelhecimento, o batom começa a subir. Falei, gente, como é que vai resolver isso? Ou seja, é o tal do Contorno. contorno. É, Aí, ouvindo uma das profissionais, eu falei, agora, porque é muito estranho, gente, é. como que tudo. E assim, o lábio não é só volume. Você tem um lábio muito bonito, você tem a proporção bonita do lábio superior com o lábio inferior, mas com o processo de envelhecimento, ele vai envelhecer. Não, E não, não tem não como. hidrata, né? E Ele vai tem. ficando mais fininho, o cantinho vai ficando para baixo, você vai Sim. notando que já tem alguma coisa diferente. Esse espaço entre base do nariz e arco do cupido vai ficando maior. Então, assim, você trabalhar com lábio, no lábio com cautela, você vai conseguir trabalhar com ele durante anos. Agora, se você começa a colocar preenchimento, ácido hialurônico, ácido hialurônico, ácido hialurônico, daqui 5 anos, o que que você vai fazer nesse lábio? Você não tem mais nada para fazer. E aí tá cheio de produto. Então, assim, eu falo, o meu lábio, eu tenho 3 ml, 4 ml no meu lábio, e eu tinha volume no meu lábio, mas assim, não tem exagero. O meu perfil não tem eversão labial, não tem nada. Então, assim, é você trabalhar com cautela, saber o que que você vai fazer. E fez todo sentido o que você falou, né? Esse planejamento, porque se você vai no ápice, depois ela não vai também percebendo. Se trabalhar durante 5 anos, sabendo ali o que está fazendo, todas as vezes ela vai ficar satisfeita, até porque vai chegar Sim. num ponto que. Agora, uma pergunta: você acabou de falar, vai ficar cheio de produto, ou seja, não é realmente absorvível totalmente, Não. fica. Você fala, o que os pacientes relatam é assim: "Doutora, quanto tempo que dura?". Eu falo o que eu tenho na bula do produto, que é o que o fabricante me fala, né, é o que está ali, que é o que eu repasso para o paciente. Só que eu falo: "Olha, por experiência própria", porque tudo que eu falo para as pacientes fazerem, eu já fiz em mim. Então até o que elas sentem, eu já sei como é que é. Então eu falo: "O seu lábio, ele nunca vai murchar ao ponto de chegar a ser como era antes". Então o ácido hialurônico, ele é absorvível. Só que ele não some, você vai falar: "Não tem mais nada de ácido hialurônico", não. Então quando eu pego, por exemplo, um paciente que eu encaminhei para essa parte da radiologia, né, para a gente mapear o que que foi feito ali, a gente vê que mesmo após anos, se for ácido hialurônico, a gente ainda encontra o ácido hialurônico ali. Então, a não ser que seja um paciente que hoje em dia a gente está vendo muito uso das canetas, né, que perdeu muito peso, que teve muito consumo ali de gordura, aí pode até ter uma absorção maior, mas não perde tudo. Então, por isso que eu falo, olha, dá para esperar, não precisa ficar fazendo, 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 fazendo. Porque não faz sentido você ficar só enchendo o rosto de produto, sendo que a gente pode trabalhar outras coisas. Tecnologia, a gente tem tanta máquina boa para a gente trabalhar. A gente fala: "Ah, mas eu fiz outra forma e não vi resultado". Mas a máquina faz, mas quem manipula a máquina é que sabe onde ela tem que atuar, né. Então a escolha da ponteira, quantidade de disparo, onde que eu vou posicionar a ponteira, posição, isso tudo conta. Então, assim, o Brasil hoje é o país que mais realiza procedimento estético, mas tem procedimento em todos os lugares. Então o paciente ele tem que saber quem ele vai procurar, porque é um valor investido, né. Às vezes o paciente chega para fazer um procedimento de reestruturação da face, que a gente vai utilizar ácido hialurônico, toxina, bioestimulador, tecnologia, realmente vai ficar um investimento com um valor Uhum. considerável, né, porque estética a gente sabe que quando a gente trabalha com coisas realmente que vão impactar produtos bons, não tem como ser um valor
que a gente vê Não é na maioria dos congruente, casos. né? Então, assim, aquela paciente, ela está investindo alto. Então, ela tem que ter um retorno, porque não tem um retorno nenhum, não tem como. Lógico, algumas questões dependem do paciente, como a gente falou, questão de saúde, se está muito inflamada, se passou por um, enfim, mas você não vai atender um paciente que está assim, né? Acabou de sair de uma virose, enfim, você vai dar um tempo para você estar num ambiente seguro de realizar aquele procedimento e aquele procedimento ser bem recebido e ter resultado. Então, tem que saber onde você está indo, investindo o seu dinheiro, porque faz um bem danado a gente fazer um procedimento, a gente olhar no espelho e ficar feliz, né? Muito. Eu falo que a autoestima é saúde. A autoestima é saúde. O bem-estar, você se olhar no espelho e sentir bem, é saúde. E o impacto, né, dessa autoconfiança gerada porque Sim, você começa a se olhar. Se a gente percebe isso quando faz uma maquiagem, exatamente. imagina algo que está ali incomodando. Eu sou uma ativista do autocuidado mesmo, quer fazer o procedimento, faça. Mas o que você trouxe com relação ao psicológico alinhado É, é imprescindível, porque senão você vai. O profissional que não se preocupa e pensa só no dinheiro, não consegue olhar aquela paciente e perceber o que está acontecendo ali, porque você tem que saber se ela está sim, acabando de sair ou de um divórcio ou de um término que não aceitou e acredita que toda aquela mudança vai trazer. Então, isso é extremamente importante, além do produto, como você trouxe, do profissional, de quem está atuando. E até te perguntar, não sei se você quer completar isso que eu falei, mas o seu queridinho aí de tecnologias, quem é? O que você gosta? Você utiliza laser, outra forma? O que para sim. você realmente faz efeito e você gosta de utilizar e o que serve também ali, que não dá para todo mundo, igual a gente pensar na outra forma, como você falou da questão da gordura. Eu não sei se isso também evoluiu, porque antes é um produto, é uma tecnologia que vai fazer você perder Sim, gordura e você já está precisando dela, ou seja, é muita sim. coisa para ser É, analisada. é isso que eu tô falando. Não dá para chegar e falar isso e vamos embora sem critério, né? Eu gosto muito do Ultraform. Eu acho que é uma tecnologia, assim, quando ela é bem manipulada, é associada aos outros procedimentos, que sozinha, se você for falar, vou fazer Ultraform, vou estimular colágeno, vou ter o efeito lift, não vai. Tem que associar as tecnologias, né, com os outros procedimentos. Gosto muito do Ultraform porque eu vejo resultado. Eu tiro as fotos das pacientes, do antes e depois e mostro. Só que existem pacientes que é o que a gente está falando, né? Expectativa surreal, e não é aquilo. A gente tem que falar: olha, é uma tecnologia, é uma paciente que tem 60 anos que nunca fez nada de procedimento estético. Ela não vai ter com aquela tecnologia o que ela esperava, né? É diferente de eu pegar uma mulher de 30 anos que está fazendo já a sua prevenção, estimulando colágeno, começando a cuidar, ela vai chegar com 60 diferente. Então, assim, as tecnologias elas são aliadas aos outros procedimentos. Gosto do Ultraform. Um laser assim que a gente teve aí que já ficou muita gente hoje já fala, já não faz sentido porque já está muito o Lavian, que é um laser que consegue tratar a qualidade de pele quando a gente fala de poros muito abertos, né, de linhas mais finas. Ele não vai fazer aquela coisa de Photoshop, que o pessoal usa para, né? Mas ele é um laser muito bom. Eu gosto muito de usar. Só que é o que eu estou te falando, né? Antes você faz um laser desse num consultório com todo cuidado com a paciente e tal, e você vê que tem lugares que não são clínicas realizando laser, então vai perdendo um pouco a credibilidade, Sim. né. Mas tem muita tecnologia, tem fotona, tem várias tecnologias que têm um resultado muito bom. Mas voltando ao que você falou antes de você me perguntar qual a melhor tecnologia, e voltando ao que a gente falou no início da nossa conversa, que eu falei que a técnica hoje já não é o que diferencia um profissional do outro, é exatamente esse olhar. Hoje, a gente tem dificuldade de lidar com o ser humano, com o paciente. Porque o paciente ele está chegando no consultório cheio de problemas. E é muito problema. Então, se você começa a observar, e é aí que entra a parte do profissional ter tempo para o paciente,
e não fazer tudo na correria, é conversar, é conhecer tudo, você vai pegando os sinais que aquele paciente traz logo na primeira consulta. É aquele paciente que reclama de todos os outros que ele já passou, é aquele que quer para ontem, quer fazer agora, é aquela ansiedade, aquela coisa, né? Não, eu acho que eu não preciso fazer isso que você está me falando, eu quero é fazer aquilo. Ele direciona o que ele quer fazer. E não é assim. Ele pode achar o que fica bom para ele, mas quem conhece sou eu. Né? Então, identificar o paciente, eu falo que hoje o relacionamento, ele salva qualquer procedimento. E qualquer profissional. Qualquer profissional. Porque se você estiver preocupada com o dinheiro ali, você vai ceder e vai fazer. Exato. Como é que quem está no comando é o paciente porque ele acreditou que está formado pelo YouTube, pela pelo Google, internet. E fulana fez e ficou bom. E não é assim. Você tem que saber ter essa sensibilidade com o paciente e conduzir o tratamento. Não, você quer fazer assim, mas eu não vou fazer, eu trabalho dessa forma. E a gente também pode falar não para o paciente. Falar, olha, eu acho que você não é o perfil de paciente que eu vou conseguir atender. Sim, e pronto. E é exatamente isso. Inclusive, no manifesto do consultório aberto, eu falo, para cada profissional vai ter o seu paciente. Vai. Eu falo que a paciente que ela olha, por exemplo, as que vêm me procurar, né? São pacientes que vê que eu não tenho nem, né, não chama atenção, não tem nada de estranho no meu rosto. Eu tô aqui hoje maquiada porque eu vim, a gente veio bater esse bate-papo, mas no dia a dia eu uso um protetor solar com cor, não uso maquiagem durante o dia, porque eu não tenho essa coisa de maquiagem, tudo. E como eu atuo também na parte de prótese, de odontologia, a gente trabalha muito ali com a caneta de autorrotação no rosto o tempo inteiro, então para mim ter que lavar o rosto, fazer maquiagem, não dá. Então, elas conhecem, elas sabem que é aquilo ali, pronto. E as pacientes mais extravagantes, mais ousadas, elas vão procurar as profissionais que são mais assim, né? Até a fisionomia, até o rosto, que é aquele lábio muito volumoso, aquela maçã do rosto bem projetada. Então, tem paciente para todo mundo. E eu acho que isso vai de encontro até o que eu ia perguntar, né? Que é, os meus pacientes não são números. Sim. Que você tem essa premissa, né? Sim. Eu não tenho aquela preocupação com recepção cheia. Não é o que eu vejo que vai me fazer feliz, sabe? Ver que tem muita gente ali me esperando. Não. Eu quero atender a paciente, quero conversar com ela, quero esclarecer tudo, quero que ela faça o procedimento, que ela vá para casa, que ela se sinta feliz. Eu atendi uma paciente que ela casou tem pouco tempo, já morava com o marido há muitos anos, resolveram oficializar a união deles. E ela quis fazer os procedimentos estéticos, nunca tinha feito nada. Ela falou, sou muito insegura com o meu rosto, vai ter fotos, é o meu casamento, quero guardar essas fotos para sempre. O que eu posso fazer? O que você acha que eu faço? E já é mãe, trabalha. Então, assim, você fazer um planejamento, entregar para o paciente e ela te mandar a foto do tanto que ela está feliz, da prévia do ensaio. Doutora, eu estou muito feliz. Você não sabe o que esse procedimento fez para mim. O marido falar para mim, falar, se eu soubesse que ela ia se sentir tão bem, ela tinha feito antes. E olha que frase importante. Não é se eu soubesse que ela ia ficar bonita desse jeito ou mais bonita, eu já tinha mandado ela fazer antes, não. Que ela ia se sentir. Que ela ia se sentir bem. Então, isso faz sentido, não é número. Eu não quero paciente para fazer as coisas comigo e depois tá com outro profissional e tá, entendeu? Eu quero relacionamento. Eu quero que os pacientes tenham ali um lugar, olha, vai na Flaviana, confiança. Eu confio. Quantos pacientes chegam lá, fulana me indicou? Para mim, não tem nada melhor do que isso. É a melhor resposta. É a melhor resposta. Falando nisso, para a gente trazer essa, eu acredito que esse é um ponto sensível. E se fizer sentido você trazer, por conta do que a gente ouve, né, com relação aos dentistas e aos médicos, acredito que você, ao longo da sua experiência, já tem uma percepção mesmo, né, uma fala sobre isso muito sua e muito clara, que eu gostaria que, inclusive, né, as pessoas pudessem ter essa clareza, né, esse retorno do que
você enquanto dentista e que também trabalha com harmonização facial, faz para poder... Como é que você enxerga com maturidade isso, né, e com ética? É um tema polêmico, né? Sim. Eu vejo o seguinte, são duas áreas, né, da saúde. São áreas que têm que ter como objetivo principal a saúde e a integridade do paciente. Então, o ego ele tem que parar quando você acha ou que você tem certeza que o que você está fazendo pode dar errado e você comprometer a segurança daquela pessoa que está ali. Porque aquela pessoa que está ali, agora a gente está falando, não é número. Aquela pessoa é filha de alguém, é casada com alguém, é mãe de alguém, né? É filha de alguém está ali, né? Quem está ali comigo? Então, a área da harmonização ela está crescendo muito. Eu sei que os dentistas são profissionais, existem profissionais de todos os jeitos em todas as áreas, né? Existem aqueles que se dedicam, que se estudam, se atualizam, que buscam realmente estudar, entender, reconhecer a anatomia como princípio de tudo, porque é muito importante você saber onde você está trabalhando, porque a gente trabalha com cânula, trabalha com agulha, mas se você pegar uma artéria ali e injetar um ácido hialurônico ali, você vai ter problema. Então, você tem que ter o conhecimento, é minha responsabilidade me manter atualizado. Então, a técnica, todo mundo que estudar vai fazer, é o que a gente falou. Se eu mostrar para você que nunca mexeu com nada, falar assim, vou te levar para o meu consultório, vou te ensinar a anestesiar, vou te ensinar a fazer um lábio, se você ficar comigo ali 1 ano, mesmo sem ter estudado nada, não estou falando que você não vai fazer alguma coisa errada, mas você vai repetir o que eu faço. Então, a técnica não é o importante. Agora, o importante é eu saber o que eu vou fazer naquele paciente. Se der errado, eu, como dentista, eu vou resolver? Ou eu vou ter que sair com aquele paciente do consultório, correndo para o hospital, e chegar lá eu vou entregar para um médico resolver? Entendeu? Então, isso é o que me norteia. Eu faço o que eu sei resolver. O que eu não sei resolver, eu não vou fazer. E eu acho que eu não preciso fazer. Aquele profissional que faz tudo, eu faço tudo. Eu não preciso de ninguém, eu faço tudo. Esse profissional não é referência em nada. Né? Eu sou referência em quê? O que eu faço muito bem feito? Lábio. Que foi através do lábio que eu recebi um casal da Costa Rica que veio para fazer uma mentoria comigo. Então, você tem que ser referência a algo bom. E você pode fazer as outras coisas também muito bem feitas, mas eu não posso fazer tudo. Então, eu não vou fazer cirurgia, porque eu acho que não é a minha área. Não é a minha área nem na prática odontológica, não é a área que eu quis fazer. Eu não sou implantodontista, não gosto da cirurgia, não é a área que eu me identifico. Então, não faz sentido eu falar que eu vou fazer um lift facial, uma rinomodelação definitiva. Embora eu conheça anatomia de cabeça e pescoço. Mas eu sei que o que eu fizer aqui eu posso impactar em todo o corpo. E daqui para cá, como dentista, eu sei prestar os primeiros socorros? Sei, mas eu não sei conduzir. Estou sendo sincera, eu não sei conduzir dali para frente, né? Para salvar um paciente, caso ele precise. Então, eu vou ter que encaminhar esse paciente para um profissional. Então, assim, eu não me arrisco. Não, eu acho que eu não preciso fazer tudo. O que eu faço, eu já consigo entregar bons resultados. Eu não tenho problema nenhum em encaminhar paciente para médico. Para falar, olha, aqui eu não consigo resolver, procura um médico. Depois você volta comigo. Eu durmo tranquila. Eu não fico preocupada. Então, assim, essa questão é cada um saber o que pode ser feito. É o que eu falei. Todo dentista pode fazer um tratamento de canal, mas nem todo mundo faz. A mesma coisa você falou, a gente já vai entrar em outro tema, da prescrição do Mounjaro por dentistas, né? Quem é que pode prescrever Mounjaro? Todos os dentistas podem prescrever? Ok. Ou é o dentista que trata a apneia do sono? É o dentista que trata a apneia do sono. Esse dentista, ele se especializou nisso. Ele sabe o que ele está fazendo. Eu não sei, eu não trato a apneia do sono. Então, eu vou estudar para fazer isso. Ok, aí eu vou prescrever. Agora, um cirurgião bucomaxilo, ele reconstrói qualquer face. Acidente de carro, bucomaxilo. É dentista que vai fazer. Ele vai recuperar
fratura de maxila, vai reposicionar tudo. Tem um cirurgião bucomaxilo que ele faz cada cirurgia assim que eu fico encantada, que é o Raulino, é um cirurgião assim maravilhoso, inclusive ele opera tumores enormes na face. Ele é um cirurgião dentista bucomaxilo, e trabalha em ambiente hospitalar. Então, se ele falar que faz um facelift, ele faz um facelift, porque ele se especializou naquilo. Então, eu não posso pegar e falar que eu faço uma cirurgia porque eu fiz um curso de 3 dias, 4 dias e cortar o rosto do paciente. Mesmo que seja um cortezinho bem pouquinho, minimamente, tal, mas não dá, entendeu? Assim, tem coisas que a gente não precisa arriscar. Incrível você trazer esse assunto. Eu fui à físio, porque o único lugar, graças a Deus, que eu sinto dor é aqui no pescoço, e principalmente quando eu estou passando algum processo. E aí eu acho que deu um estiramento no Pilates, e eu fui na físio fazer uma acupuntura e a auriculoterapia. Quando eu estou saindo, porque todo mundo sabe que eu estou aqui com vários médicos, já entrevistei mais de 130 pessoas, ela veio me falar que a odonto sugeriu, porque ela já faz os procedimentos, ok, já fez vários procedimentos, ok, agora sugeri fazer a cirurgia no consultório, até agora, com todo respeito, e agora você acabou de validar, enquanto, né, também sendo da mesma área, eu falei para ela, porque quando ela me perguntou, baseado no que eu tenho ouvido e no que eu faria e não faria em mim, falei para ela, não faça isso. Até porque, e nem é uma cirurgião bucomaxilo. E você trouxe muita simplicidade e tranquilidade de falar, gente, não precisa se expor tanto, né? Não faz sentido, você não pode fazer tudo. Sim. E aí, eu acho que na mesma semana, conversando com a esposa de um cirurgião, ela falou que, né, ele tinha feito acho que essa levantadinha, né, o lift, que ela não quis fazer. E, claro, o marido dela falou, Carol, e não é procedimento para se fazer em consultório. Sim. Não é. Assim, é um tema muito polêmico, porque assim, tem muitos médicos que até fazem em consultório alguns procedimentos. Então, assim, não chega nem a ser o ambiente em si, né? Mas o nosso poder mesmo de ação. Porque no nosso conselho, nós podemos fazer várias coisas. Como dentistas, o implantodontista, ele faz em consultório cirurgias de enxerto, levantamento de seio, implante, cirurgias assim grandes, né? Remoção de lesões. São cirurgias que têm uma complexidade considerável. E algumas cirurgias odontológicas a gente faz até em ambiente hospitalar, porque precisa de ter, né, um lugar mais adequado, por exemplo, cirurgias de zigomático, a não ser que aquele consultório tenha autorização para isso, que alguns têm, né? Então, a questão não é nem o ambiente em si, mas a questão de saber resolver caso aconteça alguma intercorrência mais grave com o paciente. E aí, eu vejo que muitas vezes o que aparece na mídia é exatamente isso. Porque acontece e aí não consegue conduzir aquilo e vai para um hospital e ali a coisa... Valida o que estão se falando durante todo o tempo. Então, assim, se quer fazer, vai estudar, vai se aperfeiçoar. A odontologia é uma área da saúde maravilhosa. A gente vê que existem profissionais, assim, que até por querer fazer coisas a mais, estão até partindo para a área da medicina, ou então estão esperando algumas legislações que estão para ser aprovadas para a parte de cirurgia de face, mas não vai ser só uma aprovação. Para fazer isso, você tem que se aperfeiçoar. Então, eu acho que vai vir ainda essas especializações, né, para quem quer fazer cirurgias faciais e quem realmente escolher esse caminho, estudar muito. E eu sei que técnica todo mundo vai conseguir fazer. Se estudar e se dedicar, vai fazer bem feito. Maravilha. Estamos indo para o final, mas ainda tem 3 perguntas que eu quero fazer e validar também o que você trouxe. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando, é a mesma fala que eu tenho. Tem alguém ali que é filho de alguém, né? Eu sou mãe de alguém, então isso para mim é ética, né? O que eu não faria, por isso que eu busco, inclusive,
as indicações de outros profissionais para estar aqui. Você levaria, né, o seu filho ou o seu marido lá no Raulino? Se sim, são essas pessoas que a gente quer, Sim. né, trazer aqui. Então, vamos sair um pouquinho da parte da atuação, tanto da estética quanto da prótese, e falar um pouco dessas mudanças, a clínica nova, o treinamento, o Sim. instituto, como é que você tem conseguido equilibrar tanto a parte, né, do amor ali pelo consultório, mas também com toda essa outra parte da gestão e da liderança do instituto. Esse ano eu falo que esse ano foi um ano de muitas mudanças, assim, né? Coisas eu nem imaginava que seriam, que estariam acontecendo, e aconteceu tudo de uma vez. Tanto que eu adiei tantas vezes, né, a vinda até aqui por causa disso. Eu nunca estive muito voltada para a parte de gestão, né? Meu negócio é consultório, é atender paciente, eu gosto de estar ali com o paciente. E eu me vi numa situação que eu precisava voltar para esse lado, né? E na faculdade a gente não aprende isso, mas durante a vida eu tive aí esse contato. A minha irmã é dentista e ela é muito boa também nessa parte de gestão. Então, não é que eu não sei, mas eu tive que fazer agora, né? Colocar isso em prática. E aí tem um instituto, que o objetivo do instituto é ter esse tempo com o paciente, né, para a parte de harmonização, tocar as mentorias, ensinar, porque é uma coisa que eu gosto. E veio também a clínica odontológica, que é uma clínica nova, que pela primeira vez, casada há 23 anos, eu vou trabalhar junto com meu marido. Primeira vez o casal trabalhando juntos. E está sendo assim um desafio muito grande, porque é algo maior, que precisa, né, mais da minha presença ali dentro. E aí eu estou me desdobrando no meio disso para conseguir fazer tudo andar, né, a parte de treinamento de profissionais, os processos que eu falo que quando você tem um processo bem instalado no lugar, aquilo ali é intrínseco, é dele, né? Então, por exemplo, eu tenho uma funcionária que trabalha comigo há muito tempo, eu vou contratar alguém novo, aquela pessoa, ela vai pensar duas vezes antes de fazer algo que ele sabe que não é da rotina da clínica e de funcionamento, né? Então, essa coisa de fazer as pessoas primeiro acreditarem no que a gente está fazendo, enxergarem aquilo com os olhos que a gente enxerga, saber da missão, dos valores, do que a gente busca. Eu falo, olha, gente, aqui o paciente, eu não quero que vocês adulem, não quero que adulem ninguém, não é adular, não é ser falso, não. Aqui vocês vão tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas, porque a gente gosta de ser tratado bem em qualquer lugar. Então, na recepção, eu quero uma recepcionista que levante para receber o paciente que está entrando. O paciente entrou na clínica, você está ali no computador de cabeça baixa e não viu nem quem está chegando para falar com você, não dá. Você tem que olhar para aquela pessoa, ela está entrando ali. Ou ela veio porque ela precisa e veio sozinha, ou ela veio porque alguém falou para ela vir até aqui. Então, essa pessoa está vindo buscar o que a gente tem para entregar. Então, você tem que tratar essa pessoa muito bem. Como é que é esse muito bem? Que é aquela questão do tratamento humanizado, que não é ficar aquele, como é que você chegou? Você entende o nosso serviço? Não é aquilo, né? É olhar. É um olhar. Que bom que você veio. Eu sou a fulana, a gente está muito feliz de receber. O que eu posso te ajudar? E aí você conduzir aquele paciente para a clínica, né? E ali tem que ser todo mundo. É desde a recepção, a menina que fica responsável pela higiene da clínica, a menina que vai fazer a parte chata, que é, né, a parte de contratos, tudo. Os dentistas que vão atender, é todo mundo. Eu falo, tem que ser uma sincronia, é uma coisa universal. É o que todo mundo faz. Não pode ter uma peça fora, porque senão o negócio desanda. Então, como é novo, a gente ainda está nesse processo, sabe? Então, às vezes a gente vê que a gente erra, lógico que a gente erra, mas aí a gente está pegando os erros ali já rapidinho e fala, olha, aqui a gente não pode errar, tem que fazer assim, vamos fazer desse jeito. E aí o feedback dos pacientes está sendo assim maravilhoso. O que eu vejo eles falarem é exatamente a diferença do tratamento, né, dos outros lugares que eles já estiveram, desde a recepção até os dentistas, estão se sentindo acolhidos, eles sentem que a gente realmente está preocupado com eles,
E aí eu falo, então a gente está indo Para o para o caminho caminho certo. certo. Mas essa parte de gestão ainda é um desafio, mas a gente vai lidando. Eu que sou da gestão e dos treinamentos, está totalmente alinhado aí, está falando de cultura organizacional, de ambiente, de todos falando a mesma linguagem, e isso é bom quando a gente se dedica para algo, e ainda mais agora que vocês estão com algo de vocês, vai ter a cara, a identidade, e se Sim. esse é o seu tratamento com o seu próprio paciente, vai ser o que você vai implementar e vai dar certo. Eu falo, olha, tá chegando assim alguns pacientes que eu já tratei, né, em algum tempo atrás e descobriram onde eu estava. Eles falam assim, descobri onde você tá. E aí elas falam assim, mas você conversa muito, né, com o paciente. Eu falo, converso, muito. Às vezes eu não faço nem o que eu tenho que fazer ali. Tem paciente que já sentou na minha cadeira só para conversar comigo e falar, vou fazer nada hoje não, vou embora, vou remarcar. A gente faz o procedimento depois. É a conversa. Hoje as pessoas não têm com quem conversar, não tem quem ouvir. Essa semana a gente recebeu um paciente muito querido, um paciente assim, ele tem várias questões, assim, bem particulares, mas ele, na hora que ele estava indo embora, ele falou assim, eu estou sentindo ansiedade, e tô ficando ansioso, e eu falei assim, tá passando mal? Ele falou, não, fiquei ansioso. Aí eu falei, vamos ver como é que tá a pressão, vamos aferir a pressão? Aí eu olhei de manhã, não tenho pressão alta. Aí eu olhei e dei um pouquinho alterado. Aí eu falei assim, é um paciente que perdeu a visão com 40 anos, hoje ele tem 60, quase 67 anos. E anda para cima e para baixo sozinho de ônibus, mora sozinho, faz tudo sozinho. E aí ele foi para ver como é que estava. Ele tinha feito um tratamento de implantes há muito tempo atrás e achou que os dentes estavam curtos. Ele falou, eu não enxergo, mas eu sei que tá. A sensibilidade, Sentiu, né? né? Ele fala, eu sei que tá. E aí a gente fez esse trabalho com ele e aí é o que eu falo, olha, se a gente não conhece os nossos pacientes, a gente não sabe o que está acontecendo com eles. E aí, uma consulta antes, ele já tinha relatado que tinha perdido um cachorro, que era um companheiro de muito tempo. E aí ele falou aquilo, na hora eu senti que ele ficou emocionado, eu falei assim, olha, eu imagino a dor que você está sentindo, que eu também tenho um, lá em casa a gente é doido com esse cachorro, é igual chega lá, parece um menininho, todo mundo fica pegando. E aí eu parei tudo, e a gente conversou, tudo tal, foi embora. E aí, nessa última vez que ele esteve lá, ele começou a falar que estava começando a ficar ansioso, tudo, e eu sabia que ele ia embora de ônibus. Falei, não, fica aqui, vamos ver como é que tá a pressão, a gente olhou tal. Aí ele falou assim, doutora, eu tô assim porque tem muito tempo que meus filhos não vão na minha casa. Aí você vê, né? Ele encontrou alguém que escutou o que ele precisava falar, que estava deixando ele ali, ó, ansioso, passando mal, e ele só soltou aquilo ali porque ele já não aguentava mais, não tinha Ou, com quem falar, ou não, ou ele né? se sentiu à vontade, alguém de verdade Exatamente. perguntou o que que ele E queria. ali ele se sente bem, Sim. ele se sente tão bem que a gente vê que ele fica. Aí eu falei assim, eu conversei, falei, mas não fica assim não, é a correria. Ele falou assim, mas dá tempo. Eu falei, dá tempo. Realmente a gente tem que ter tempo para tudo. E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, só não vai embora agora não, vamos almoçar por aqui, tem um lugar gostoso de almoçar, depois o senhor volta para a clínica, fica mais um pouco, toma um café, e aí na hora que o senhor for embora, o senhor vai embora de Uber. Não vou. Eu falei, vai ficar aqui. Aqui tem lugar para o senhor almoçar e para conversar a tarde inteira, se eu quiser. Aí as meninas já vêm. A recepcionista, vem a doutora. Não, o senhor não vai, o senhor vai ficar aqui, a gente vai conversar, a gente vai ficar junto. Acabou que ele saiu, almoçou com as doutoras que estavam lá, voltou para a clínica, eu já não estava, já tinha saído, elas me mandaram mensagem, doutora, vamos chamar Uber? Eu falei, vamos, pode chamar Uber. Chamou Uber, ele foi. Então, assim, se eu não escuto o meu paciente, eu tinha terminado, tchau, o senhor remarca lá na frente, elas vão entregar o cartãozinho, o senhor volta. Então, assim, qual o sentido? O que eu estou fazendo? Eu só estou trocando dente? Eu só estou cuidando de lábio? Eu só estou fazendo um botox? Não pode ser só isso. Né? Então, tem que ter sentido. As coisas que a gente faz tem que ter propósito, porque senão não tem, perde o valor. E aí eu falo, olha, a gente fica naquela aquele anseio do paciente chegar, clínica nova, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falo, mas calma, a gente está preparado? E quando começar a vir todo mundo? Está preparado? A gente está com isso pronto? Você tá sentindo que é assim? Você entendeu que aqui a gente faz desse jeito? Aí sim.
Mas se não, a gente... É até uma crítica, quer dizer, não é uma crítica não, é uma brincadeira que eles fazem comigo, fala que eu sou tão calma que para morrer de repente eu levo muito tempo. Mas não é, porque eu acho que as coisas assim, a gente tem que ter responsabilidade, tem que olhar para o outro, É não pode isso. ser as coisas assim tudo atropeladas. Eu nem cliente pego, eu falo com a equipe, eu não vou aumentar o número de clientes se eu não tenho certeza da entrega. Sim. E aí a gente vai explicando porque a maioria das pessoas mais jovens ainda não tem essa, né, não tiveram o tempo e nem a experiência que a gente tem, cada um na sua área, e vai, né, juntando tudo isso. Eu faço essa... E isso nada mais é do que amor e respeito ao próximo. Exato. Porque como é que eu vou pegar um monte de clientes, sendo que eu ainda não entendi aqui na ponta qual a minha capacidade produtiva, Exato. em quanto tempo eu vou poder fazer essa entrega e pegar o dinheiro do outro, Exato. que ele também, eu falo, eu não dou preço diferente, independente de quem esteja chegando, se ele é da Ceilândia ou se ele é do Lago. Ninguém precisa pagar por morar Sim. em locais diferentes, mas a gente tem que ter... Só que isso nasce com você. É nosso, é de cada um, e aí fica sendo da sua empresa. Isso. Porque isso é sensacional que você falou, o quanto de coisa você evitou ali, você olhou para o ser humano, percebeu a ansiedade, como é que essa pessoa sai cega, sem talvez condições de pegar um ônibus, né? Fala, espera um pouco, a pessoa está triste, está ali mal. Imagina como é terminar um dia assim. Isso é muito mais do que dinheiro. Sim, e assim, as meninas, elas estão vendo isso. Isso é treinamento. Desde o primeiro dia, a Jussara, que é a menina que está com a gente na recepção, eu falo assim que as pessoas vão chegando, algumas não vão ficar, mas assim, as que estão ficando, eu vejo que é aquilo. Ela, a doutora Helena, enfim, todas elas, mas elas já foram caminhando com ele até a parada de ônibus, para ele pegar ônibus. Sem eu falar nada, sem eu pedir, sem eu falar nada. O exemplo arrasta. Elas foram e levaram. Então, assim, isso é importante. Eu falo, não precisa ter pressa. O crescimento, ele acontece, mas é importante que ele cresça com solidez, né? Com cultura. E a gente está lidando com saúde, é onde eu falo... essa questão de marketing, né, de rede social, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, de promoção, de Black Friday, disso e daquilo. Eu falo, gente, tem que ter cuidado, porque a partir do momento que você se posiciona de um jeito, você não consegue apagar aquilo. Então, alguns pacientes até falam comigo, né, a gente está em novembro, doutora, e o Black Friday? Doutora, você não vai fazer? Eu falo, olha, quem é minha paciente sabe que eu não faço, nunca fiz. Porque uma paciente que fechou comigo no início de novembro, pagou um tratamento com valor normal, ela vê que no final de novembro eu estou fazendo um descontão de um procedimento, um pacotão lá, que ela pagou um valor muito acima daquilo, por que eu não avisei para ela que eu ia fazer isso lá na frente? Né? Ela talvez teria esperado, teria feito. Então, não acho justo, não acho certo. E aí, eu vou fazer isso, vai vir um monte de paciente que não me conhece, que vai fechar e que vai fazer, mas não vai ficar, porque só vai vir quando tiver promoção, vão esperar para ter promoção. De energia, de tudo, para talvez se você tivesse focado nos seus pacientes, em continuar da mesma forma, é quem vai continuar com você, faz todo sentido. Aí fala, não vou esperar a Black Friday do ano que vem, que aí eu faço. Sim. Não tem como eu fazer isso. A mesma coisa na área da odontologia, um paciente que foi lá e fechou um tratamento de reabilitação completa, que, gente, não é um valor barato. Né? Eu não vou falar de caro e barato, porque isso não tem preço. Sim. É o valor que aquilo te traz. Né? Eu falo, quanto vale você sorrir? Quanto vale você sentar à mesa com a sua família e comer bem, mastigar, sem se sentir confortável, conversar com seus amigos, sem pôr a mão na boca? Isso é o valor, né? Mas eu não posso fazer isso com o paciente e na outra semana eu falar, tá tudo por metade do preço. Eu não estou sendo correta, né? Claro que não. A mesma coisa, hoje a menina que fez a minha maquiagem, a Grazi, ela falou assim, aconteceu isso comigo, eu comprei uma bota linda na Schutz, paguei caro, na outra semana anunciaram a promoção da bota. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o posicionamento da gente, pra gente não fazer errar nessas coisas, né? E impactar na imagem que a gente quer passar. Sim, e enquanto o outro vai se sentir lesado. Exato. Porque eu também, eu me sentiria.
Eu me coloco, eu falo, o que que eu faria? Eu ia ficar muito brava. Eu falo, poxa, doutora, se eu soubesse, eu tinha esperado. E eu paguei. E agora? Fica chato, né? Não precisa. Com certeza. Olha, você está excelente, de parabéns no marketing, no posicionamento, na psicologia, no treinamento. Então, não tenho dúvida alguma. Tive a oportunidade de ver, inclusive, eles estão com uma clínica nova. Como sempre, eu deixo aqui na descrição, né, local, Instagram, procurem, né, os moradores da Ceilândia Sul, não é A isso ali? clínica odontológica está na rua do Hospital Regional da Ceilândia, bem localizada ali, tem um hospital e depois vem um monte de clínicas, está bem no setor quadrado. clínico ali mesmo, né? Acabou acontecendo. É uma clínica térrea, bem na esquina, a clínica está Linda, muito bonita. enorme, sim. Eu, como nasci, né, na cidade, hoje eu falo com tranquilidade e com muito orgulho, porque é uma cidade autossustentável, o quanto cresceu. E minha mãe se aposentou ali no Hospital da Ceilândia, ou seja, passei ali, amo a Gonçalina, a padaria que é perto, vou visitar vocês, na rua. porque eu amo, e a cidade merecia, Sim. não só a beleza da clínica, mas esse tratamento que você está implementando e que de verdade você continue, porque eu, né, desde criança, a gente estava conversando isso, é tão ruim para quem mora na cidade de satélites, e principalmente a Ceilândia, né, ou o tipo de tratamento, ou o que se fala, é um preconceito, né, e que o tratamento que todos merecem, Todo independente, merece. que bom, a cidade merece mesmo esse tratamento, né, e vocês merecem ter aquelas pessoas que, assim como minha mãe está ali, pode ter certeza que eu vou falar, vai lá, né, conversa com a doutora Flaviana, porque ela é uma dessas que utiliza, e tem várias amigas, e é uma cidade, inclusive, tá, Flaviana? Antes de vir para cá, eu fiz uma pesquisa e o maior número de idosos estão no Lago Sul e na Ceilândia. Sim. Então, acredito, Deus abençoe, que todos eles vão parar lá com vocês para serem muito bem respeitados com dignidade, porque isso é dignidade. Sim. Não vai embora antes da gente fazer o quadro na ponta da língua. Eita. Eu tenho mais 1000 coisas para começar, você vai voltar várias vezes para cá, para o lado de lá, mas hoje vamos fechando. Respostas rápidas, intuitivas e curtas, tá? Tá. Vamos ver se você vai conseguir as curtas. Harmonização é? Maravilhoso. Prótese, em uma palavra. Saúde. Um erro comum do paciente. Ocultar informações. Inclusive, essa questão da ultrassonografia foi de Deus, né? Acho sensacional. Um erro comum do profissional. Não escutar o paciente. Naturalidade significa? Harmonia, descrição, cautela. Para você, estética nunca deve ser? Agora eu vou demorar, hein? Eu acho que é a prioridade, né? Porque a saúde vem antes. A estética nunca deve ser o principal, né? Você tem que abordar outras questões e ir para a parte estética, embora a estética seja também algo que muitas vezes ela pode impactar de forma muito positiva, né? E aí, mas eu não vejo assim, se você tem um dente para tratar, ele é mais importante que você realizar um preenchimento labial, né? Com certeza, boa. Seu maior acerto profissional? Ter mudado tudo esse ano, ter saído de uma situação que eu tinha mais conforto, comodismo, e aos 45 anos começar tudo novo. E de sócio velho? E de sócio antigo. Pensa! Um mito que você quer quebrar hoje? Que a harmonização não é desarmonização. Que você pode fazer seus procedimentos sem perder sua identidade, sem ficar estranha, sem ficar exagerada. Não é sobre volume, é sobre beleza, é sobre proporções, respeito à anatomia de cada um. Fim, que é só uma palavra. Beleza para você é? Essencial. Faz todo sentido. Gente, é porque o marido dela tá ali, ele vai estar em outro, né, podcast conosco. Inclusive, acho que o podcast mais longo que eu tive aqui, mais delicioso, de verdade, foi muito bom. Eu acho que esse reencontro, uma hora a gente vai descobrir aí
de onde já nos vemos antes, mas acredito que temos princípios e valores muito Sim. parecidos, inclusive falas. Foi de verdade um prazer poder esperar e eu estou realmente feliz, vou lá visitá-los, quero inclusive que a gente possa desenvolver algo juntos, que você e seu esposo... Na verdade, depois de entender tudo isso, simplesmente é a família. Sim. Isso que as meninas estão fazendo é vocês, é família dentro, é uma cultura familiar. Sim. E que isso possa realmente se perpetuar, quem sabe aí, para mais unidades e mais pessoas e mais treinamentos. Sim, eu quero agradecer muito essa oportunidade, falar que foi um prazer, assim, a gente teve vários contratempos, eu tive que desmarcar várias vezes, mas na hora que eu cheguei ali, que você saiu, que eu vi, que a gente começou a conversar, eu já fiquei mais tranquila, que eu sabia que ia ser uma coisa bem leve, te parabenizar por esse espaço que você está abrindo, né, para tantos profissionais da área da saúde, dentistas, biomédicos, veterinários, médicos, enfim, né, todo mundo que cuida de alguém, né, de alguma forma, e isso é muito importante. Até porque esse programa só existe por causa de uma técnica de enfermagem, que recebeu até menção honrosa do governo do Distrito Federal por ter feito parto no PS da gineco do HRC. Então, a saúde, ela é sobre isso. Exato. Ninguém trabalha sozinho, não é só sobre médicos. Eu vivi uma infância indo lá para o PS junto com a minha mãe, onde ela batia na porta lá do repouso do médico. Gente, bora, acabou, tem mãezinha parindo ali fora. Nunca aceitou um médico que falasse, tá aqui de novo? Meteu o citotac? Ou seja, ela já entendia, compreendia, não estava entendendo nada do que ela falava ali, mas já é sobre violência obstétrica que não pode acontecer, sobre organização. Então, é sim para todos os profissionais responsáveis, que têm um conselho, que estudaram, e é por causa de uma técnica. E para você ver, né, que essa fala sua fala o que a gente estava falando aqui, não é sobre o diploma. Não. O que eu sou, se eu sou médico, se eu sou dentista, não é um maior do que o outro. Muitas vezes é quem está ali, né, com o paciente, que está escutando, que a maioria das enfermeiras é quem escuta, quem sabe realmente o que está acontecendo. É sobre o olhar, né, um olhar para o outro, olhar para o indivíduo. O tratamento humanizado é isso. Sim. Não é aquela coisa enrolação. Cafezinho na não recepção. É só isso. Isso tudo perde sentido se lá dentro você não souber olhar para o paciente e escutar. Então, eu estou muito feliz de ter participado. Eu espero que as pessoas tenham gostado, né? Sim. Acho que a gente falou muito, mas eu acho que vai sair coisa boa daqui. Com certeza. E encaminhem, né? Encaminhem esse material, principalmente quem tem aí dúvidas sobre essa questão do mercado, do que se fazer. Eu acho que ficou muito claro, muito esclarecido e foi um prazer. Mesmo. Foi todo meu, muito Tenho obrigada. certeza que vão gostar tanto quanto nós duas aqui. E para você, até o próximo Consultório Aberto.